Galera, mas o anime Isekai da temporada esse daqui tá prometendo. Então se você gosta de anime como esse, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de novos vídeos. Sem mais enrolação, simbora pro recap. O anime começa com um garoto em um leito do hospital jogando um MMORPG, até que de repente ele acabou morrendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas se viu um local completamente diferente. A primeira coisa que ele sentiu foi o ar fresco correndo pelas suas narinas, até que alguém apareceu perguntando se ele havia finalmente despertado. Ele se pergunta se ela é a Atou, Nações Eternas. Esse é o nome do jogo que o protagonista jogava enquanto estava doente no leito do hospital. Um simulador de estratégia ambiental em um mundo de fantasia sombrio. Essa é a personagem que ele mais amava no jogo que ele mais amava. Ele se pergunta o que ele deve fazer porque ela fica chamando ele de meu rei. Provavelmente ela deve estar se referindo ao líder de Minogram. Mas ela fala que tá tudo bem e finalmente sabemos o nome do protagonista, que é Takuto. Ela fala que ele conseguiu a façanha de superar a dificuldade pesadelo usando a civilização mais difícil do game. A civilização da ruína de Minogram. O Takuto é o jogador lendário no topo da classificação oficial de usuários do game. Ela lembra de tudo isso, pois ele havia lhe contado como eles conquistaram o mundo diversas vezes, e também como eles zeraram o game inúmeras vezes. Portanto, ele não deve se preocupar, pois ela lembra de tudo direitinho do nosso garoto. O Takuto fala que ela era o seu estilo de jogo, provavelmente porque ele queria ser alguém tão forte quanto ela, e por isso ele está muito feliz em poder falar com ela e ela poder falar com o nosso guri. Mas ele se pergunta se aquele é o paraíso e se foi ela que chamou ele até ali. Mas ela fala que não e de repente ela se viu naquele lugar, considerando que ali é diferente do paraíso e se parece muito mais com o mundo de Nações Eternas. Ou seja, aquele é um mundo desconhecido. Contudo, ela fala que ficou muito feliz em poder conhecer o Takuto pessoalmente. E agora eles irão começar do zero. Primeiro eles não sabem se aquele é realmente outro mundo ou se é o mundo das Nações Eternas, ou algo completamente diferente. Mas seja lá o que for, eles irão começar juntos novamente para construir um novo reino. Um reino, né? Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Nem sei onde é que eu tô. Mas já que estamos aqui, vamos começar novamente, ele fala. Ela fala que o nome dela é Atou Lamacenta, a criança nascida da lama destruidora de mundos. A partir desse momento, meu corpo e minha mente são todos seus, ela fala. Na hora ela ficou toda tímida, fazer isso pessoalmente é vergonhoso. O Takuto fala que a sua civilização é elogiada por ser conhecida como a mais perversa, mas também a mais meticulosa. Então assim eles irão se tornar reclusos. Produção de energia, batedor. Apareceu um bicho estranho raciado com louva-a-Deus. Minogram é uma civilização de modos moderados, que governa o mal e ruína. Isso significa que eles devem evitar ao máximo serem descobertos no início do game. E para isso eles precisam coletar informações sem serem descoberto por ninguém. E lá foi o inseto batedor buscar informações. Assim como no jogo, o inseto consegue compartilhar a visão até uma certa distância. Esse bicho gastou 100 de mana e agora só lhe restou 100. O Takuto gostaria de invocar um guerreiro, mas com seu nível atual de MP é impossível. Eu darei o meu melhor como combatente. É isso que a Atou gostaria de dizer, mas infelizmente seu nível de força atual é 3. O que significa que Minogram está em uma posição incrivelmente arriscada. Tempo depois, o Takuto conseguiu compreender o terreno da região. Basicamente é tudo mata fechada e sem sinal de monstros ou qualquer tipo de alimento. A Atou pediu desculpa por não conseguir fazer nada, mas ele fala que sua companhia já é o suficiente e ela ficou toda coradinha. De repente ele viu uma comunidade inteira de elfos negros. A Atou então supôs que aquele realmente é o mundo de fantasias. Parece que os elfos negros tendem a ser neutros, mais puxados pro lado do mal. O Takuto pensa que isso não é nada bom. Eles querem evitar uma guerra e por isso optaram por ficar escondidos. A Atou fala que eles podem fugir juntos se for o caso. Afinal, a guerra é pra bárbaros. O Takuto concorda, mas primeiro ele vai coletar informações sobre os elfos negros. E se não der bom, eles metem o pé. De repente, a Atou se virou com sangue nos olhos. Um grupo de elfos negros havia aparecido. Momentos atrás, vimos o grupo buscando comida na floresta amaldiçoada. Eles foram expulsos das suas terras e não tem pra onde ir. Seus filhos estão famintos e aquele lugar é rico em vegetação. Uma mulher fala que nessa floresta existe um ser maligno que havia sido selado. E seja lá o que for, ele nunca deixaria uma vida crescer nesse lugar. Mas o líder guia diz que isso não passa de uma historinha escrita em um livro. Mas certamente aquele lugar é realmente assustador. Foi aí que a pressão dele caiu ao se encontrar com o nosso guri que estava com aparência sombria. Na hora ele notou que aquela era a manifestação do mal. Ele ficou de joelhos e se apresentou como Guia Nagven, líder dos guerreiros do clã Mazaham. A Atou fala que eles têm conhecimento suficiente para saber o resultado de entrar naquelas terras. Mas ela pergunta qual foi o motivo da transgressão. O guia tentou explicar da forma mais longa possível e a Atou ficou irritada. Resumidamente, eles foram expulsos das suas terras e sentei para onde ir, eles entraram na floresta. Vocês estão magros. Ele fala que foi por conta da perseguição intensa e não tiveram tempo suficiente para coletar suprimentos. Por causa disso, eles estão há vários dias sem comer nada. O guia então pensa do porquê eles tiveram que sofrer tanto. Tudo o que eles queriam era um lugar para viver em paz. Será que é um crime ter vontade de viver? De repente, várias maçãs foram jogadas, mas ele não conhece aquela fruta que é completamente diferente de tudo que ele havia visto. O guia não sabe o que fazer, pois pode ser indelicado provar na sua presença. A Atou então pergunta qual é o problema dele. Vendo que seu rei está lhe oferecendo misericórdia, ele deu uma cabeçada no chão e disse que havia
vários deles, incluindo crianças. E por isso ele gostaria de levar aquelas frutas dadas pela misericórdia do rei, ao invés de comê-las enquanto o resto da sua família passa fome. O Takuto então deu ainda mais comida. É dito que os elfos negros são desprezados como seres que fugiram da luz. Ninguém nunca havia estendido a mão para ajudá-los até que nosso guri apareceu e deu comida o suficiente para salvar todo o seu povo da morte certa. Tempo depois, o ancião Malta disse que o Guion fez um excelente trabalho. As frutas que ele trouxe são incríveis e olha que ele já viveu muito tempo da sua vida, mas nunca provou algo parecido. Mas ele quer saber se aconteceu alguma coisa lá dentro. O guia fala que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. A Emily havia dito anteriormente sobre um ser que havia sido selado na floresta amaldiçoada. O velho ancião pergunta se ele encontrou o Rei da Ruína. Ele é parcialmente mencionado em um livro antigo. Quando o mundo atingir a saturação, o Rei da Ruína aparecerá e trará a ruína, forçando a todos a recomeçar do zero. O ancião pergunta se ele auto se denominou com esse nome. O guia fala que ele é aterrorizante o suficiente para receber esse nome, mas ele não conversou diretamente com o rei. Havia uma garota que esclareceu as palavras do rei até um certo ponto. O ancião, embora não tenha certeza que ele seja o Rei da Ruína, é óbvio que ele não seja algo bom. Agora que ele finalmente recuperou um pouco da sua mana, conseguiu perceber que essa floresta é anormal. Mas ele pergunta se o guia deu alguma coisa em troca da comida. Mas ele fala que não deu nada e o rei foi misericordioso após ele ter dito tudo que se passou. Mas o velho ficou irritado por ele ter demonstrado respeito pelo Rei da Ruína. Mas no fim ele entendeu e decidiu falar pessoalmente com o rei. Enquanto isso, a Ato estava dando uma dura no Takuto. Como assim ele gastou sua mana em algo assim? Eles acabaram de iniciar Minogran e não sabem nada sobre os arredores. O Takuto pediu desculpas e ele vai fazer qualquer coisa que ela pedir. Afinal, ele precisa dela e ela ficou toda derretida. E por isso ele pode pedir o que ele quiser pra ela. Bom, ele fala que não conseguiu se comunicar muito bem com os Darks Elfos, mas ele consegue falar tranquilamente com a Ato, diferente com outras pessoas que as palavras não saem. E ela que pensou que ele estava apenas se comportando como um ser superior, quando na verdade ele é apenas um recluso que não consegue se comunicar. E assim se termina mais um episódio de mais um anime novo da temporada. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho e compartilhar para ajudar no engajamento do canal. Também pode hypar o vídeo aí nos comentários abaixo. Dito isso, até o próximo. Dia seguinte, o ancião estava preparado para se encontrar com o Rei da Ruína. Afinal, ele já havia aceitado sua piedade para com eles. Mas ele não sabe o que é que ele vai querer em troca. O guia fala que ele nunca havia dito sobre pedir algo em troca. O velho pergunta como ele poderia ter tanta certeza disso. Um ser maligno sempre vai exigir alguma recompensa e é assim que o mundo funciona. No entanto, é verdade que eles precisam do poder do rei para sobreviver. De fato, o guia fala que é verdade. Caso eles saiam da floresta, irão continuar vagando sem a certeza do alimento do dia de amanhã. Entretanto, eles chegaram até o continente negro, buscando um reino onde seu povo não seria mais perseguido. Essa pode ser a última chance e por isso eles irão se encontrar com o Rei da Ruína. Tempo depois, o inseto raciado com louva-a-Deus apareceu gritando. O Takuto havia pedido que ele voltasse em algum momento caso ele obtivesse alguma informação. O inseto passou tudo que ele havia visto e ouvido. Aparentemente, os elfos estavam indo até ele. A Atou fala que a comida que ele deu foi tanta que tiveram que chamar mais pessoas para poder carregar. O Takuto menciona que ter pessoas com cultura e teologia diferente por perto pode levar a conflitos internos. Ele adoraria que eles pegassem a comida e fossem embora dali o mais rápido possível, mas vocês sabem como é. Ele é meio chato para se comunicar. A Ato então fala que vai tomar a frente da negociação em seu lugar, além do fato que isso vai exibir sua grandiosidade como rei. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então ele vai estar contando com a ajuda dela. Tempo depois, o ancião estava agradecendo pelo rei ter concedido aquela audiência. Ele se apresenta como Mortar Gordão de Mazaran. A Ato fala que ele sabe demonstrar o devido respeito, mas ela imagina que ele tem algo a dizer e é melhor que ele fale logo. O ancião então agradeceu sua gratidão
gratidão pelos alimentos que foram concedidos ao seu povo e pediu a honra de conhecer o nome do nosso guri. Ato deu uma olhada, ele deu permissão. Sendo assim, ela fala que o seu grande nome é Takuto-sama, o senhor do apocalipse, o governante da ruína, enquanto o nome dela é Ato. O ancião então prometeu que queria gravar esse nome na alma do seu povo. O Takuto ficou feliz, pois as coisas estavam indo muito bem até agora. Ato então manda que ele pegasse o resto da comida e fosse embora dali. Entretanto, o ancião pergunta como eles podem recompensar a bondade do rei em ter salvado seu povo, mas ela fala que isso é desnecessário. Ela duvida muito que eles sejam capazes de preparar uma recompensa à altura do seu rei, ainda mais sendo que eles não têm nenhum tipo de suprimento ou recursos. Ela começou a desconfiar que eles estejam planejando alguma coisa. De repente, as coisas ficaram bem sérias, o Takuto pensa. Então ele resolveu chamar Ato e falar sobre a negociação. Entretanto, ela não gostou muito disso não. Ela fala que nosso garoto é péssimo para negociar. Se eles os deixarem em paz, só irão atrapalhar ainda mais. O que eles realmente devem fazer é passar o rodo em geral e colocar suas cabeças em pilares em decoração. Mas ele fala que provavelmente eles estão tentando construir um relacionamento mútuo em benefícios. E por isso fala que vai aceitar algo que deixe eles satisfeitos, em vez de simplesmente conceder alguma coisa de graça. Sendo assim, Ato mandou que eles ficassem satisfeitos. Afinal, o rei decidiu aceitar sua oferta em troca da caridade. O ancião agradece enquanto Takuto percebeu que o velho estava desconfiado que havia alguma pegadinha naquele alimento que ele havia dado. Afinal, seu alinhamento é maligno. Ato chamou o velho de tolo por pensar que seu rei fosse um fantasma perverso ou algo do tipo. Ainda assim, um pagamento. O Takuto fala que quer saber sobre o mundo exterior. Nesse caso, o velho vai falar tudo o que ele ouviu, viu e testemunhou. E Ato fala que depois que o pacto for concluído, eles devem imediatamente sair da floresta. O guia ficou abalado e o Takuto percebeu. Diferente do velho, isso daí é bem mais fácil de entender. O ancião fala que nada daria mais alegria do que a permissão do rei deles ficarem naquela floresta. Mas a Ato falou que não pode ser permitido tal coisa. Além disso, se eles não quiserem perder suas vidas, que foram salvas, eles não devem falar nada sobre o que aconteceu ali. O guia tentou intervir, mas o ancião decidiu aceitar a decisão do Takuto. Sendo assim, ele agradeceu e se retirou da presença do rei, enquanto o Takuto estava pensando se essa realmente era a melhor coisa a se fazer. Afinal, tem uma boa chance deles entrarem em colapso estando em outro lugar. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Ei, vocês deveriam se tornar meus cidadãos. Ato ficou meio constrangido e decidiu perguntar o que é que ele estava tentando fazer. Ele fala que está pensando em usar o sistema de refugiado do jogo. Os elfos negros não são nem bons nem mal, mas se forem aceitos em sua civilização como refugiados, claro, supondo que funcione como no jogo, eles podem se tornar também seres malignos. Ato fala que de fato é possível a coexistência de diferentes seres malignos, mas eles são muito diferentes dos principais cidadãos de Minogran, o chamado Homunáculos. O Takuto fala que de fato é arriscado, mas eles devem se lembrar uma coisa sobre a aparência dos Homunáculos. Ele pergunta se ela consegue lidar com a vida tendo apenas esses negócios como cidadãos. De fato é verdade, não dá nem pra ter uma conversa decente com essas coisas. Sendo assim, ela decidiu falar que o rei irá fundar uma nação ali logo em breve, e se eles estiverem dispostos a se tornar cidadãos, ele irá protegê-los. O ancião pediu desculpa pela grosseria, mas ele quer saber o que vai acontecer se eles aceitarem se tornarem cidadãos. A Ato fala que eles irão receber a alegria e a felicidade eterna, mas ela imagina que não seja isso que eles queiram saber. Sendo bem direta, ela fala que eles irão se tornar seres malignos, mas eles estão livres para escolher seu próprio destino. No entanto, se ela pudesse dar uma opinião, o seu lado era muito mais divertido. Tempo depois, o Takuto estava andando pela floresta enquanto a Ato estava preocupada com seus pezinhos. Parece que os Darks Elfos levaram um tempo para aceitar a decisão. O Takuto acha que qualquer um iria parar para pensar se alguém lhe falasse que você ia se tornar um ser maligno. No entanto, eles sabiam desde o início que essa seria a melhor opção, a Ato falou. Então, eles finalmente chegaram ao acampamento dos Elfos Negros. A pressão no ar era terrível. Alguns elfos desmaiavam só de olhar pro Takuto. Então, ele sentou no trono e a Ato começou o discurso. Nesse momento, todos eles foram aceitos como cidadãos da nação de Minogran. Com isso, todas as condições foram atendidas. Agora, o Takuto fala que eles irão anunciar formalmente a fundação de Minogran. Muito bem, é um prazer. A Ato dá os parabéns a todos os cidadãos de Minogran. A felicidade e segurança será garantida pelo poderoso governante Takuto-sama. O guia estava se perguntando se era apenas isso. Afinal, havia dito que eles iriam se tornar malignos. De repente, ele sentiu um grande ódio tomando conta do seu corpo. Aqueles que os perseguiram, machucaram e zombaram deles como se não tivessem valor algum. A raiva e o ódio não param de aumentar. Vocês estão bem? Com isso, eles finalmente entenderam. Isso era a alegria de ser cuidado. Então, o povo começou a saudar o poderoso rei Takuto. Alguns dias se passaram desde o estabelecimento do reino de Minogran. Olhando no mapa, ele percebeu que estava encurralado. Isso porque já existem duas grandes nações naquele continente. Uma delas é Sacro do reino Qualia, uma nação de humanos que adoram o santo deus Arlos. Do outro lado tem uma nação de elfos que adoram a natureza. Logo abaixo tem a nação de Minogran, que caso seja descoberta, é caixão e cova. O Takuto tá suando frio, afinal ele não tem
poder militar o suficiente para conseguir se opor a duas grandes nações dominantes. Se batendo ali no chão, Ato falou que dá pra piorar a situação. Essa porcaria de terra amaldiçoada não tem um único recurso natural que eles possam coletar. O Takuto fala que isso é tão ruim que tentar expressar em um nível de dificuldade é piada. Bom, ao menos ele fala que nem tudo é notícia ruim. Normalmente Minogran teria dificuldade em produzir pesquisa. Afinal, homunáculos são bastante burros. Embora sejam bons pela fertilidade e sua felicidade que não diminui facilmente. Entretanto, agora eles têm os elfos negros que precisam esconder essa fraqueza. Ato notou que os elfos negros estavam se aproximando para relatar novidades sobre o mundo exterior. Quase não saiu. O guia hoje trouxe sua assistente chamada Emily. É dito que ela é uma mulher muito inteligente e muito bem informada sobre lendas e outras nações. Ato fala que o rei está satisfeito com sua dedicação. Entretanto, eles são muito formais e o rei não gosta nada disso. O ancião pediu desculpa e se for da vontade do rei, eles vão deixar de ser formais. Agora, indo diretamente para os planos futuros, eles irão fazer com que eles trabalhem em posições chaves para a administração de Minogran. Essa já é uma decisão do rei, portanto, sem objeções. O ancião Moltran deve se concentrar na administração dos assunto do estado. O guia vai continuar líder dos guerreiros comandando as forças de Minogran. A Emily, eu não sei o que ela vai fazer. O guia aceitou de bom grado essa decisão. E se o rei ordenar, ele vai matar qualquer inimigo e vai expor seu cadáver empalhado. Eu, hein, credo que nojo. Tô fora que seu rei é da paz. O guia ficou ali com a cara de trouxa se perguntando por que o rei da ruína seria pacifista. Quase não sai de novo. Primeiro Ato mandou que eles descansassem bastante para recuperar a saúde, pois logo eles irão começar a construir novas casas. O ancião fala que eles têm sua profunda gratidão, ao contrário do guia que apenas se orgulha da sua força. Seu conhecimento se mostra útil imediatamente. O guia chama o velho de velho desgraçado, mas ele fala que ao contrário do velho, ele tá cheio de vitalidade. A Emily vai dar o seu melhor também, a coitada. Ato fala que eles estão viciados em trabalho, parece CLT, e pergunta se deve ordenar pela coleta de recursos, mas o Takuto teve outra ideia, basicamente desenvolver a área sem destruir a floresta. Ele pergunta se o ancião consegue madeira mantendo parte da floresta intocável. Ele fala que sim, pois também são um povo que faz da floresta o seu lar. O guia tá com a cara de trouxa porque ele não quer destruir a floresta. Deem o seu melhor. E não se esqueçam de reflorestar também. Entretanto, eles não sabem o significado de reflorestar. Tecnologia arquitetônica. Pelo que o Takuto ouviu falar, o nível de tecnologia desse mundo deve estar em algo próximo de construção de fortes. Ato pergunta se ele conhece o termo magia militar ou os 6 elementos principais. O velho fala que só conhece os 4 elementos principais. Magia militar também é um termo que a Emily nunca ouviu falar em outra nação. Ato então percebeu que esse mundo ainda não alcançou o nível de tecnologia mágica dos 6 elementos principais. Eles também estão atrasados com outras tecnologias. Mas por outro lado, isso significa que eles têm uma grande chance de ficar na frente de outras nações. Mas voltando pro assunto do reflorestamento, basicamente é plantar árvore na terra que você fez a colheita e assim manter no meio ambiente. O reflorestamento é a tecnologia que usa os principais elementos para acelerar o seu crescimento. E isso também é sabedoria nascida do grande rei Takuto. Logicamente que isso é uma grande mentira. A Emily pergunta se as maçãs que eles comeram anteriormente foram criadas pelo Takuto. Ela fala que sim e gosta principalmente do gosto das uvas que o seu rei criou. O Takuto então fala que ela vai ficar sem uvas por um bom tempo. A Emily pergunta se são aquelas frutas roxas. Ela tentou plantar suas sementes e elas já começaram a brotar. A Otto pergunta se ela plantou a semente de uvas. O Takuto se perguntando por que ele não percebeu antes. O alimento que ele criou naquele dia são do mundo moderno. Então ele pode usar a produção de energia para criar coisas que não existem no jogo, como esse poder a criação de pólvora, metais básicos e até mesmo óleo. Requer uma grande quantidade de mana, mas é óbvio quão poderosa é essa habilidade. A Emily pergunta se ela fez besteira. A Ato fala que não e na verdade ela fez um excelente trabalho. O episódio seguinte se inicia com um grupo de homens falando sobre o poder especial que a Santa possui, quando de repente um grupo de goblins apareceu para atacar o grupo. Eles sacaram suas espadas, entretanto a Santa disse que o tempo de arrependimento já havia acabado e foram evaporizados pelo crime de perturbar a paz no reino Qualia e pelo pecado de ter abandonado o santo deus Arlons. É dito que esse é o poder nativo pelo qual a nação de Qualia é capaz de afastar o mal e também manter um relacionamento adequado com a nação dos elfos. Os inimigos são enterrados em chamas e logo em seguida surge um campo de flores. Ela é um dos 7 grandes santos salvadores do continente de Idogran. Seu nome é Santa Soalha dos Sepultamentos Floridos. Ela pergunta ao cardeal quanto ao assunto que eles vinham discutindo até ali, sobre um presságio de apocalipse nas terras amaldiçoadas. Ela quer enviar paladinos para uma investigação. Entretanto, isso foi negado. Demonstrar interesse por aquelas bandas é um absurdo. Além disso, a central jamais daria permissão para enviar paladinos nessa missão. Sendo assim, ela sugere ir ela mesma. Mas o cardeal pergunta se ela não sabe sobre sua posição. Afinal, ela não é mais uma simples garota de uma vila qualquer. Mas ele cedeu e vai enviar alguns homens sobre seu comando. A cena muda para Ato chamando todo mundo para fazer construções.
enquanto Takuto achou seu novo trono incrível. É dito que os elfos negros trabalharam rapidamente na construção do trono e na sala de aconselhamento. Ela fala que esse é apenas o começo da sua civilização, que vai ser poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. Dito isso, os administradores estavam reunidos, mas antes de iniciar o aconselhamento, foi entregue uma vestimenta por Takuto. Ele vestiu e o moleque parece um por um de lado, um de frente e um de costa. Mas ele ficou feliz por finalmente ter tirado aquele pijama fedorento. Logicamente que na sua forma sombria não tá mostrando nada, não sei porquê, mas a ator fala que ele ficou encantado com o traje. Agora chegou a hora tão aguardada, política interna, mas o Takuto não tá prestando atenção em nada ali, tá achando que a vida é um morango. A ator então sugere que eles discutam primeiro e depois peçam a opinião do rei, obviamente se caso for necessário, porque ele tá ali igual um trouxa. O ancião pergunta qual a construção que eles devem erguer primeiro. O guia fala que os preparativos de nivelamento do solo já começou. A ator então fala que primeiro irão fazer uma instalação de produção de alimento. Afinal, ninguém vai pra guerra com o estômago vazio. Isso se eles forem pra guerra. O ancião pergunta se o rei não pode criar quantidade infinita de alimento com seu poder. Mas ela pergunta por quanto tempo eles pretendem fazer o rei fazer tal coisa. Afinal, a distribuição de alimento vai aumentar conforme o país vai expandindo. O velho pediu desculpas e a ator colocou uma árvore viva na mesa. Ele pergunta o que é aquilo, ela fala que é uma árvore de carne. Basicamente, uma das instalações de produção de alimento da civilização. Uma árvore que produz uma carne misteriosa com gosto de carne humana. O ancião fala que não tem problema, mas com certeza vai ter gente com sentimentos negativos sobre o consumo de carne humana. Mas isso não é problema, afinal ela vai ser plantada no chão. Agora será necessário uma cabana e um edifício para estocar alimento. A Emily fala que vai ficar responsável por isso e a árvore pediu para que ela seja bem cuidadosa. Que nojo. O próximo tópico é a pesquisa. Eles ainda são uma nação pequena e precisam urgentemente de uma tecnologia de ponta. O ancião pergunta qual tecnologia eles devem priorizar. Obviamente que é a tecnologia mágica. O Takuto ficou bastante animado quanto a isso. O ancião fala que é bem estudado quanto à magia, mas ele quer saber qual magia vai ser estudada. Então fala que é magia militar. Magia normal só pode ser usada para atacar algumas dezenas de pessoas, enquanto a magia militar permite que você ataque um exército em escala de milhares, além de alterar o terreno para sua vantagem, é claro. O ancião pergunta se existe uma magia capaz de produzir tal milagre. Ela fala que sim, mas para isso vai ser necessário selecionar algumas pessoas com talentos mágicos para produzir a pesquisa. O Takuto fala que não é uma tecnologia difícil, então eles devem conseguir rapidamente. E agora, sobre o resto do planejamento militar, o guia fala que agora é sua vez. Primeiro eles vão organizar o exército, mas o Takuto fala que eles não irão colocar seus esforços nisso por enquanto. O exército não produz absolutamente nada e apenas consome suprimento e mana. O guia fala que seu atual grupo de guerreiros não tem força o suficiente para proteger o rei. E para piorar a situação, quanto o velho quanto o guia tem recompensa pelas suas cabeças. Isso porque eles são líderes dos elfos negros. A Ato pergunta se ele tá preocupado com perseguidores. O Takuto sugere então que eles façam um herói. Ela achou isso uma boa ideia. Um herói pode ter alto custo de produção, mas ele praticamente não precisa de manutenção. O guia pergunta o que é esse tal de herói. É dito que em Minogran tem vários heróis que servem ao seu rei. Todos eles são poderosos e possuem habilidades especiais, embora sejam todos monstros com parafusos soltos. Entretanto, há várias condições para invocá-los, mas será possível invocar ao menos um logo em breve. O Takuto fala que o exército tem manutenção e chama muita atenção. Por isso, um herói seria mais adequado para preservar sua posição oculta. O guia agradece, mas ele não ficou muito feliz não. O Takuto então fala que eles também estão coletando mana dos seus cidadãos. O valor coletado é proporcional à felicidade dos cidadãos, o que significa que quanto mais felizes eles estão, mais rapidamente a nação irá se desenvolver. Enquanto isso, na igreja do reino Qualia, um tal de Lunius estava sendo chamado, pois eles não tinham mais tempo a perder. Mas ele manda que o cara faça silêncio, pois aquele é um lugar de orações. Entretanto, ele notou que o Lunius estava usando uma aliança como símbolo de proteção. É dito que ele também tem uma filha, e sua esposa se chama Machi e sua filha Nina. O Lunius diz que há vários rumores que falam que esse superior é rude e mal educado. Entretanto, suas habilidades são surpreendentes. Ainda assim, ele se pergunta do porquê está sendo enviado para o continente negro. O Lunius fala que é para investigar uma revelação que a Santa Sualina recebeu. Se a missão for bem sucedida, eles serão bem vistos pelo progresso da região sul. Caso contrário, serão rebaixados como paladinos inferiores. Entretanto, eles dois são os únicos paladinos no grupo. Todo o resto são mercenários. Isso porque é raro conduzir uma investigação fora da fronteira. O Lunius pensa que mesmo com sacerdócio e paladinos, é muito difícil saber o que os chefes estão pensando nos seus bastidores. Com certeza, eles têm algum motivo para fazer esse cara se juntar a eles antes da sua partida. No lado de fora, todas as tropas estavam esperando por ele. Parece que o grupo é forte, pois o paladino superior ficou bastante contente. Tempo depois, a cena corta pro Takuto dando uma olhada no andamento das construções. Ele achou realmente incrível. Aquela é uma visão da sua civilização inicial. A Emily fala que eles são especializados em construções em copa de árvores, mas como eles também estão priorizando as árvores de carne, acabaram que não fazendo muito progresso nas construções das casas. Além disso, as árvores de carne estão crescendo rapidamente.
Enquanto isso, no centro de pesquisa de magia, há várias pessoas com talento trabalhando no desenvolvimento de magia militar. Também foi descoberto uma fonte para obter água. E também tem um edifício onde o Takuto mora, junto com um escritório público para resolver a papelada. O Takuto adorou que ela fez tudo o que ele pediu. Além disso, conseguiu garantir uma fonte de água, no qual ele é muito grato. Além disso, os elfos negros agora estão cheios de vida, muito diferente de alguns meses atrás. A Emily então pergunta se ele gostou e se ela conseguiu atender suas expectativas. Ele fala que sim, realmente muito incrível, e ficou muito feliz por ter recebido todos eles como cidadãos. A Emily começou a chorar de gratidão, a coitada. Tempo depois, ela finalmente se recuperou e começou a explicar sobre as árvores de carne. Nosso guri ficou aliviado, afinal ele nunca teve uma garota chorando por ele antes. Bom, basicamente aquelas árvores estão quase prontas para colheita, isso graças às ferramentas que foram dadas. O Takuto fala que vai fornecer as ferramentas por um tempo, afinal se eles fizessem a qualidade não seria tão boa assim. A Ato fala que isso vai fazer as coisas progredirem rapidamente. A árvore ali falou que tá quase maduro para consumo, que nojo. Com isso, a produção de alimento foi concluída. Dito isso, a Emily foi mostrar a fonte de água. Entretanto, havia algo de errado. A fonte foi encontrada, mas estava totalmente preta. Mas a Ato falou que tá tudo bem. Ela se abaixou e provou a água e estava muito boa. É dito que aquele lugar é chamado Terra Amaldiçoada. Ou seja, isso é a prova que essa terra se tornou parte do domínio de Minogran. O Takuto mandou que eles respirassem fundo. No mesmo momento, o ancião sentiu sua mente mais afiada. O guia sentiu seu corpo transbordando em força. As terras amaldiçoadas oferecem benefício a seres malignos, mas oferece o oposto a seres pacíficos e de bom coração. Isso não é apenas bom, como também torna aquele lugar melhor para se viver. O guia provou da água e disse que pode beber normalmente. O Takuto fala que esse é o local perfeito para defesa, e logo todas as terras da sua nação será desse jeito. Mas a Ato falou que tem um pequeno problema. Isso se destaca bastante, ou seja, vai ser fácil de ser encontrado pelos seus inimigos. O guia novamente fala que vai ser necessário formar um exército. Entretanto, a Ato fala novamente que o rei vai criar um herói e vai ficar tudo bem. O ancião ainda não entendeu o que significa esse tal de herói, então ela sugere que vai ser mais fácil demonstrar. Das suas costas saiu um monte de tentáculo e com um único golpe destruiu várias árvores da floresta. Ela esqueceu de dizer que também é um herói. Isso é apenas 1/100º do que ela pode fazer no seu auge. Aqueles que são chamados de herói têm poder o suficiente para destruir um exército inteiro sozinho. O Takuto fala que eles são super poderosos e continuam ficando ainda mais forte com o passar do tempo, mesmo se não fizerem nada. O guia pergunta se a Ato vai ficar ainda mais forte e é muito óbvio, né? Desde que eles permaneçam isolados, ela fala que vai ser o suficiente por enquanto. Mas o Takuto pergunta se ela realmente precisava destruir a floresta apenas para mostrar seu poder. Agora ela vai ter que arrumar essa bagunça toda. O guia fala que vai ajudar, pois achou incrível. E o ancião se viu forçado a entender o quão grandioso é o poder da Ato. Agora é necessário construir um castelo ainda maior e digno para o seu rei. Mas o Takuto fala que não vai ser necessário um palácio. Uma casinha normal já é suficiente. Mas eles querem, porque querem construir um palácio pro Takuto e mandou que ele reconsiderasse. A Ato fala que vai ser um custo alto, mas um palácio produz recursos. E também vai aumentar a felicidade dos cidadãos. Sendo assim, ele fala que vai querer um castelo flutuante. Aí ele pergunta como assim um castelo flutuante? A Ato então fala que é um castelo que voa pelos céus. Entretanto, é algo tão irrealista que nem sabe se é possível imaginar algo assim. Ainda assim, eles prometeram mais uma vez servir o seu rei com tudo que tem, para que Minogran tenha prosperidade eterna. O Takuto fala que a fundação da sua cidade está progredindo bastante. Portanto, eles devem se esforçar mais para manter esse ritmo. Enquanto isso, o grupo de paladinos e mercenários continuava avançando até o continente negro. No episódio seguinte, os paladinos continuam avançando rumo ao continente negro. Entretanto, o fato deles terem conseguido tantos mercenários foi na pura sorte. Isso porque a maioria está atuando no norte. É dito que os bárbaros apareceram de repente nas províncias norte de Qualia, invadiram vilas e causaram danos. A Santa foi enviada junto com o exército, entretanto as coisas continuam feias. Um mercenário fala que a coisa realmente por lá tá feia. Mesmo sendo um pagamento alto, depois de saber que ela tem uma bruxa, eles não vão nem a pau. O cara ali, que eu ainda não sei o nome, fala que o norte não importa. Afinal, eles estão indo pro sul, rumo às terras amaldiçoadas. Enquanto isso, alguém tá esperando ansiosamente por eles. A noite caiu e eles estavam em uma pousada. Eles estavam falando sobre uma tal bruxa, mas é somente um boato. As pessoas estão falando que a calamidade foi causada por uma bruxa. O loiro fala que é ridículo. A Santa também havia sido enviada para o norte. O Bargo é o nome do mercenário que fala que também acha que isso é ridículo. Enquanto isso, o chefe estava enchendo a cara esse bêbado. Mas ele fala que Deus disse: depois de cuidar do sofrimento do povo, em sua própria casa e diante da sua família, você deve tirar suas vestes. Ou seja, ele fala que pode se soltar um pouquinho hoje à noite. Esse é o artigo 3 da seção 4 da cláusula 3 do santo deus Arlons. Ele prega que está brevemente liberado dos seus deveres sagrados quando está com a família. Ainda assim, o Bargo pergunta do porquê os paladinos estavam investigando o continente negro. Aliás, ele pergunta se não é algo que envolva a bruxa do norte. Mas não é isso, então ele pode ficar tranquilo. Os elfos negros acabaram fugindo para aquele local. Provavelmente os líderes só estão preocupados e não irão causar muita bagunça. Polonius fala que eles irão ficar mais fortes e ficarem escondidos e um dia poderão atacar. O chefe manda que ele
relaxa, afinal só estão investigando e se der problema é só fugir. Finalmente descobriu o nome do trouxa, que é Verdel. O Lunas pergunta que ele tem certeza que é essa atitude covarde que eles devem ter, sendo a vanguarda de Deus. Se eles encontrarem o mal, deve dar sua vida para exterminá-lo. Ele manda que o Lunas não tenha fome pela glória. Há momentos que os paladinos devem fugir. Além disso, ele tem família, não só ele, como todo mundo ali. Dito isso, amanhã bem cedo eles irão partir para o continente negro. Então hoje eles podem encher a cara. A cena corta pro Takuto, que estava prestes a fazer alguma coisa. Ele estendeu sua mão e transformou os frutos da árvore de carne em um inseto nojento raciado com louva-a-Deus. O ancião pergunta se ele é realmente capaz de criar vida. Ele deu uma risadinha e Ato falou que esse é o poder do seu rei. Isso não é tudo, pois ele pode ficar ainda mais forte. A dedicação e felicidade deles concederá ainda mais poder para o seu rei. Por isso eles devem mostrar ainda mais devoção. Tempo depois, o Takuto estava muito feliz, pois afinal deu tudo certo. Ato fala que ele fez um bom trabalho e ficou feliz por ter conseguido usar a produção normal. Mas o Takuto só ficou aliviado por eles ter aceitado quando ele respondeu com um simples sorriso. Embora ele não saiba qual é o real motivo dessa produção de inseto perna longa. Ato não achou que seria tão simples como reunir recursos, aplicar mana e pronto. Mas não adianta ficar pensando nisso, afinal eles não entendem nada. Mas com esse último ritual, eles poderão confirmar que pode criar novas unidades. Isso significa que da próxima vez irão invocar um herói. Embora Ato fale que precisa reunir muito mais mana. Mas finalmente tem um caminho pra seguir, né? O Takuto então fala que 2 heróis ao seu lado pode ter certeza que a força de combate será muito maior. E que ele planeja invocar primeiro é a Isla, a rainha dos insetos. Ato fala que de fato ela é muito poderosa. Isla, rainha dos insetos. Uma das orgulhosas heroínas de Minogran. Contrapontos, ela parece um inseto. Ela tem a capacidade de fortalecer as unidades de insetos. Com isso, os insetos pernalongas irão se tornar lutadores de primeira classe. Além disso, ela tem a habilidade de produzir unidades lavas. Ela também tem um ótimo desempenho tanto na guerra quanto nos assuntos domésticos. Portanto, isso torna ela a heroína necessária no momento. Ato fala que o miserável é um gênio. A Isla dá luz no início do jogo. Isso vai fortalecer seu exército. Além disso, Takuto fala que os outros heróis têm uma personalidade horrível. Ato fala que tem uns que adoram conquistar o mundo. Outros adoram lançar o mundo no caos. Na verdade, todo mundo é problemático. No momento, eles precisam se conectar nos assuntos internos. Então, invocá-los agora não é muito recomendado. Ainda que eles não possam ficar sem suas habilidades, é claro. O Takuto também tá querendo conhecê-los. Portanto, ele irá invocá-los eventualmente. Ele só não espera causar problemas, afinal ele quer viver em paz. A cena corta pros paladinos, frente a frente com o gigante da colina. O Lunas fala que essa coisa desagradável ataca a luz do dia. Supõe que pode esperar isso do continente negro. O Bargo pediu pro trouxa do Lunas ajudar ele nesse combate. Ele fala que sim, entretanto o Verdel manda que eles não percam tempo com esse combate lixo. Por isso ele mesmo sacou sua espada e usou a arte sagrada da espada. Essa é a técnica secreta de Qualia, incorporando a oração ao brandir sua espada a fim de obter um poder. O gigante atacou, entretanto seu bastão foi destruído. Os paladinos recebem um poder divino e têm sua habilidade física aprimorada, e o poder de erradicar o mal fluindo pelo seu corpo. Em segundos o gigante foi dividido ao meio. Esse é o poder equivalente a um dragão menor. O gigante da colina não tem a menor chance, o Lunas fala. Ele ainda puxou o saco falando que ele foi incrível. Com esse poder eles poderão completar a missão no continente negro. Mas o Verdel fala que não tem tanta certeza assim. Enquanto isso, o Takuto tava mandando pra dentro um hambúrguer dos brabo. Tô perguntando por que ele não come algo mais saudável. Ele até pode comer isso daí, mas algo de melhor qualidade seria o mais apropriado. Ele fala que tá cansado disso. Quando ele foi hospitalizado, comeu muito bem. Aliás, ele realmente tá preocupado com ela. Isso porque ela só come uma saladinha ali, com milho e ervilha. Ela fala que combina mais com seu gosto. A coitada é do mal, mas é bem saudável. Aliás, a construção do castelo está bem avançada. Isso porque os elfos negros estão se esforçando ao máximo. Isso fez o Takuto lembrar de alguma coisa. Ele pediu para Ato chamar o ancião e os outros quando terminarem de comer. Ela pergunta do porquê. E ele fala que graças aos pernalongas, agora ele sabe como é ao redor da floresta. Então pensou que seria melhor consultar os líderes. E se for preciso lidar com algo nas proximidades, Ato supõe. Ele fala que sim, afinal essa cidade não faz parte de Qualia. Ela fala que de fato, Qualia fica muito ao norte e essa seria uma cidade de nação neutra no leste. Certamente eles devem decidir como irão lidar com isso. Provavelmente eles vão ser a primeira cidade a descobrir sua existência. O Takuto ficou feliz deles serem uma nação neutra. Isso porque se eles fossem bons não haveria uma chance de negociação. No momento não há ninguém que esteja ciente da sua existência. Ato chamou ele de bobinho e falou que esse tipo de coisa é levantar a bandeira da desgraça. Nesse momento ele sentiu que a desgraça chegou. Realmente havia um grupo armado se aproximando da floresta. Ele fala que não quer chamar muita atenção. Então ele mandou que Ato fizesse eles voltar da forma mais pacífica possível. A cena corta pro grupo observando a floresta amaldiçoada. Eles decidiram entrar e o Verdel logo notou que havia alguém se aproximando. Ele mandou que ela aparecesse e perguntou qual era o seu nome. Ela fala que é uma elfa negra que fugiu pra floresta amaldiçoada apenas para sobreviver. Ela pergunta o que trouxe um paladino de Qualia até ali. O Verdel responde que não pode falar o motivo, mas pergunta o que ela
ela tá fazendo na floresta. Logo ela fala que está apenas vivendo ao lado dos seus irmãos que estão na mesma situação que ela. Ele fala que tanto faz, pois tem algo a tratar com aquela floresta, mas ela manda que ele não faça isso. O Lunyos fala que eles são homens reconhecidos por Deus, mas logo o Verde mandou que ele ficasse quieto. Novamente ele fala que havia ido até ali a trabalho e não pode simplesmente balançar a cabeça e voltar para trás. Ela fala que seus irmãos estão morrendo de medo devido à dolorosa jornada, para finalmente encontrar um lugar para que possam viver em paz. Ele fala que ela é insistente e pergunta se tem alguma coisa ali dentro. Logicamente que ela fala que não, e pergunta do porquê ele está tão obcecado na floresta escura e sombria. O clima ficou tenso e ele revelou que vieram devido a uma revelação divina de uma calamidade nas terras amaldiçoadas. Todo mundo ficou de boca aberta, e o Lunyos pergunta do porquê ele havia revelado aquilo, afinal é um segredo nacional. Mas ele manda novamente que ele fique quieto, pois ninguém se importa com isso. O Lunyos pensa que compartilhar um segredo divino é uma violação da confiança, mesmo sendo um paladino superior a um limite para sua autoridade. Mas ela continua mantendo sua palavra e não vai permitir que adentrem na floresta. O olho brilhou e o Lunyos notou uma energia maligna emanando dela. Sendo assim, ele assumiu que a revelação estava correta. Mas ao contrário dele, o Verdel pediu para que ela jurasse em nome de Deus que não havia nada dentro da floresta. Ela jurou por Deus e ele decidiu dar meia volta e voltar para Qualia. Logicamente, o Julius foi contra sua decisão. Afinal, ele sentiu uma presença maligna vindo da elfa. O Verdel chamou ele de homem ímpio e disse que não havia nada de errado ali. Entretanto, ele considerou que o Verdel abandonou sua missão e a sua autoridade. Ele pergunta se o Linus está de brincadeira. Entretanto, ele não apenas contou a revelação, como também está tentando abandonar a investigação. Fazendo isso, ele zomba do nome de Deus. Por esse motivo, ele vai assumir o controle da missão e ordenou que os mercenários capturassem a elfa. Mas você já pode imaginar qual foi o resultado final. Tela preta e o Linus abriu os olhos, notou que todo mundo havia sido morto. O Verdel fala que eles encontraram a maldita bruxa, enquanto a Atto fala que estava indo tudo bem, mas nem tudo sai como planejado. No episódio passado, vimos que a Atto foi obrigada a matar todo mundo. O Verdel mandou que o Bargo mandasse mensageiros. Entretanto, foram todos mortos naquele ataque. Ela fala que ela é o monstro que eles estão procurando, a calamidade bem diante dos seus olhos. O Verdel mandou que ninguém perdesse a coragem. Uma chuva de flechas, mas não foi eficaz. Nossa garota está subindo pelas paredes, mas ela se arrepende de ter chegado a esse ponto, embora a culpa seja desse loiro tolo que brandiu sua espada. Ele pergunta o que exatamente é uma bruxa. É dito que isso foi mantido em total sigilo pelos seus superiores. Quando o santo recebe uma revelação e os superiores a classificam. Esse monstro é classificado como calamidade e nomeado de bruxa. O tumulto no norte também foi causado por uma bruxa, e ele supõe que ela também seja uma. Agora ele deve entender toda a situação e o perigo que eles estão. Atto pergunta se eles já terminaram o bate-papo amigável. O Verdel atacou e mandou que os mercenários voltassem para casa. Usando a arte da espada, eles conseguiram cortar os tentáculos negros da Atto. Logicamente que ela ficou surpresa, usando o poder de um deus para fazer um golpe divino. Ela diria que esse é um problema das unidades de uma boa civilização. Eles atacaram novamente, mas tentáculos foram cortados. Atto se viu encurralada e acabou matando mais 2 dos mercenários. Ela fala que acabou subestimando eles um pouquinho, mas pergunta se eles irão atacar mesmo tendo seus subordinados como refém. Logicamente que não, e é por isso que ela ama tantos humanos. Eles se importam com os outros, então isso faz deles os escudos perfeitos. O Verdel mandou que o Lunyos mantesse a calma. Eles só precisam cortar os 2 tentáculos e a vitória é certa. Se eles derrotarem esse demônio, não haverá dano à sua pátria. Sendo assim, eles atacaram e Atto ficou surpresa. Não somente cortaram seus tentáculos, como os reféns foram divididos ao meio. Entretanto, olha a cara de psicopata que essa mulher tá fazendo. Em segundos, o Verdel foi atravessado por vários tentáculos. O Lunyos pergunta como isso pôde acontecer. Eles cortaram todos os tentáculos dela. Entretanto, ela não disse nada sobre ter apenas 6 tentáculos. Ela basicamente pode substituir eles quando ela quiser. Então ele finalmente notou que ela apenas estava brincando com eles desde o início. O medo tomou conta de geral e o Lunyos mandou que eles corressem em direções diferentes. Pelo menos alguém precisava sobreviver e transmitir a mensagem ao reino. Enquanto eles corriam, o Lunyos atacou. Todavia o medo foi maior quando ele descobriu que ela sabia usar a arte da espada sagrada. Ela fala que roubou do homem que ela havia acabado de matar. Todo o seu esforço e todas as suas técnicas que ele teve o trabalho de aperfeiçoar acabaram se tornando dela quando ela o matou. Ela fala que ele é o homem digno de ser chamado lutador poderoso, embora tenha morrido por sua falta de visão aguçada. Ela pergunta se sua esposa se chama Mash e sua filha Mina. Ele pergunta como ela sabe disso e logicamente ela roubou as memórias dele. Não somente as memórias, como também os seus sentimentos. O Lunyos notou que ela fica ainda mais forte a cada um que ela mata. Se eu morrer aqui, o que será da família do Lunyos? Os mercenários e até eu mesmo tenho pessoas esperando por nosso retorno. Atto fala que ele faz sentido por ser um palatino superior. Afinal, ele se preocupou com a segurança de todo mundo até o final. O Lunyos fala que sua vontade vai continuar viva. Enquanto eles lutam, os mercenários conseguiram escapar. Entretanto, ele começou a escutar os gritos de desespero. Atto havia ordenado que os elfos negros não deixassem um homem sequer escapar. O Lunyos entrou em desespero e atacou
Otaku. Entretanto, já sabemos o resultado final. Assim na corte, Ato pergunta do porquê eles não falam sobre o futuro que teria acontecido se ele tivesse dado ouvidos ao paladino Verdel. Ele teria voltado para casa em segurança e para sua família também. Teria desfrutado uma paz e uma vida comum. Continuaria oferecendo suas orações ao seu Deus. E a floresta continuaria pacífica e tranquila. E ela teria ido para a cama esperando que isso continuasse para todo sempre. Agora vem o futuro que ele acabou escolhendo. Ele vai morrer e toda sua família vai morrer junto. Ela vai caçar cada um deles e vai torturar da pior forma possível, até que eles implorem pela própria morte. Depois disso tudo, ela vai continuar por todas as vilas e cidades que eles passaram até chegar na floresta. E quando perguntarem do porquê ela tá fazendo aquilo, só vai responder que é por conta das suas ações tolas. Quando você é subestimada, você morre. Abaixa aí, mãe. Eita, meu Deus. Portanto, quando isso acontecer, mate todo mundo. Foi isso que uma pessoa preciosa ensinou pra ela. Por esse motivo, ela vai matar todo mundo que ela vê pela frente. Só pra garantir que ninguém vai desprezar ela. Não importa quantos sejam 1000, milhares ou dezenas. Em desespero, Lulius pede que ela pare com isso. Mas ela continua falando que ele deveria ser uma boa pessoa. Acreditou em seu Deus, se dedicou à sua nação e à sua família. Mas agora ele deve aproveitar e assistir tudo de um assento VIP lá do céu. Com isso, ele teve todos seus ossos do seu corpo quebrado enquanto gritava em desespero e a torria de alegria. A menina é maluca da cabeça. Tempo depois, o guia avisou que eles mataram todos que ela pediu. Ela diz ter certeza que o rei vai gostar de ouvir isso e mandou que eles se livrassem dos outros corpos. Mas o guia pergunta se ela realmente vai cumprir aquela ameaça. Logicamente que ela não vai fazer isso porque ela é pacífica. Mas ela precisa voltar o mais rápido possível. Tem algo que ela precisa dizer ao rei e isso não pode esperar. Tempo depois, ela avisou sobre as chamadas bruxas. É dito que nunca houve uma unidade como essa nas Nações Eternas. Ato supõe que esse mundo definitivamente não é o mundo do jogo. Ele diz ter entendido e já sabia que esse poderia ser o caso. Basicamente, eles estão em outro mundo, mas as mecânicas do jogo foram aplicadas até certo ponto. Ato fala que eles devem operar com a suposição que o mundo funciona de forma diferente. No entanto, também tem aspectos positivos no fato de ser diferente do jogo. Ela está se referindo às suas próprias habilidades. A habilidade que ela possui no jogo dava a ela a chance fixa de roubar a habilidade de uma unidade que ela tenha matado. Mas agora também ela é capaz de roubar as memórias dos seus oponentes até um certo ponto. E graças a isso ficaram sabendo sobre a situação no Reino Qualia. Além disso, é muita sorte que Qualia não tem força suficiente sobrando. Tudo graças ao desastre onde é chamado Província do Norte. Todavia, Ato acha que eles irão ter algum tipo de atitude depois que isso aconteceu. Mas o Takuto responde que eles não têm muito tipo de informações sobre eles. Ou seja, eles terão que agir com muita cautela. Mas o que deixa ele realmente preocupado é a causa do desastre. Ele pergunta se Ato tem mais alguma informação sobre isso. Mas infelizmente ela fala que não e nem mesmo o Qualia tem muitas informações sobre as bruxas. Tudo que eles sabem é que causam danos equivalentes a um exército. Aparentemente eles a chamam de Erakino, a bruxa da sorvedora. A cena corta para uma garotinha que havia acabado de dizimar uma cidade inteira. E agora vai partir para a próxima. Além disso, ela tem a habilidade de controlar os mortos. O Takuto então fala que basicamente o monstro apareceu sendo capaz de causar danos equivalentes a um exército inteiro em pouco tempo. Ele supõe que talvez seja possível que eles tenham vindo para esse mundo assim como eles. De qualquer forma, é óbvio que ele tem a força de uma unidade de herói. A Ato fala que eles provavelmente estão alinhados com o mal. Ela pergunta se o Takuto gostaria de tentar contato, mas ele fala que é melhor não fazer isso por agora. Ela fala que ele tem razão e logo quando tudo estava indo muito bem. Mas agora que ele sabe que eles têm a força equivalente a uma unidade de herói, há uma coisa que eles precisam fazer. O Takuto tá querendo invocar a Isla, mas talvez ele reconsidere. Isso porque talvez seja melhor se concentrar no potencial de combate. Ela fala que ele tem razão, mas ainda vai levar um pouco de tempo para armazenar mana o suficiente. Obviamente ela vai ajudar no que for necessário. Ele agradece, mas ela não é a única que deve ser reconsiderada. Ele tá pensando em alterar a política e fazer uma nova aliança. Ele tem um inimigo claro que é Qualia. E tem essa bruxa que eles não sabem quem é e de onde veio. Basicamente ele tá querendo fazer um alinhamento neutro com a nação do leste. Quando o palácio estiver concluído, ele quer investigar essa nação e fortalecer suas forças. Mas para isso ele precisa descobrir se eles estão dispostos a isso. Enquanto isso, na nação leste, uma batalha estava acontecendo. Uma vaca usando cajado conseguiu acabar com os goblins. Entretanto, no horizonte surgiu um exército de gigantes. A vaca com cajado mandou que eles buscassem reforços o mais rápido possível. Mas ela se pergunta o que diabos estava acontecendo ali. A cena volta pra Ato, que pensou que poderia ter deixado o Takuto de mau humor. Afinal, ela pode ter sido um pouco cruel demais agora cedo na luta contra os paladinos. Ué, mas ele pergunta o que é que tem. Ele nunca ficaria ofendido por nada que ela faça. Afinal, ele confia nela e, portanto, ela não deve se preocupar. Tudo que ela precisa fazer é continuar apoiando. A coitada ficou feliz e disse que vai apoiar ele com toda a força possível. Começou a dar um soquinho no ar ali, é muito fofa ela. Fofa demais.
O reino de Minogran tem se desenvolvido muito rápido, enquanto essas duas se perguntam do porquê ainda estavam vivas. Diante disso, o Palácio Real finalmente está completo. Obviamente ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, mas é aqui que tudo começa. O Takuto fala que vai expandir ainda mais quando tiver tempo livre. Afinal, ele adora um palácio enorme. Ato apoiou as ideias dele. Esse palácio deve perfurar os céus e criar raízes profundas. Os vassalos serão grandes heróis e terão incontáveis servas ao seu dispor. Logo ela ficou desesperada. Finalmente ela percebeu que eles não têm uma única serva servindo Takuto. Ela fala que acabou fracassando como sua serva pessoal. Mas ele fala que tá tudo bem, mas ela fala que não tá bem não e pergunta se ele tem alguma solicitação. Então ele fala que quer alguém que seja fácil de conversar. Afinal, o coitado não consegue falar com os elfos negros. Ela fala que teve uma boa ideia, mas vai precisar de um pouco de tempo. Entretanto, nada de bom acontece quando essa maluca aí fica empolgada. Tempo depois, o ancião Molta recebeu a convocação dela, que do nada mandou que ele reunisse todas as garotas porque o seu rei deseja elas. Do jeito que ela falou, parece que ele tá querendo furunfar com as garotas. Mas o seu plano é fazer com que ele pratique e perda sua timidez extrema. O ancião pediu por um momento e perguntou por que ela tá dando essa ordem. Essa louca fala que é porque o seu rei gosta de garotas jovens. Aí não teve jeito, né? Nosso guri teve que explicar toda a situação, pois senão o Bop ia descer ali de helicóptero. Tempo depois, o ancião fala que é uma boa ideia. As crianças estão sempre falando demais e têm ideias absurdas. Mas a Ato fala que também tem outro motivo pra isso. O seu rei está sendo bem cuidadoso para evitar problemas na força de trabalho. Afinal, ainda falta muita mão de obra. Então elas vão cuidar dele somente na tarefa diária. Até uma criança é capaz de fazer algo tão simples. A guia fala que nesse caso pode ser um garoto também. Mas nosso guri responde que esse não é o único motivo. Liderança futura. Ele vai fazer com que elas estudem pro futuro. Basicamente, ele quer que mulheres tenham mais oportunidades nessa área. Todo mundo ali ficou surpreso com tal pensamento. E olha que ele falou isso da boca pra fora. Com isso, a conversa terminou e Ato mandou que eles trouxessem todas as suas filhas. Entretanto, algo deu errado. Elas estavam chorando na presença do rei. Parece que ele esqueceu que ele é o mal absoluto. Ela fala que seu rei tá irritado e pergunta se não tem nenhuma criança que não chore na frente dele. O ancião fala que infelizmente eles já trouxeram todas. Mas o guia pergunta se ele permitiu que aquelas duas gêmeas viessem também. Ele fala que não, pois seria muito rude. Ato pergunta de que eles estão falando e quem são essas gêmeas. É dito que elas são garotas sensatas, mas tem um pequeno problema. Ele acredita que elas não seriam adequadas para servir o seu rei. Ato ordenou que eles tragam ela até ali, pois vai precisar verificar antes de decidir alguma coisa. O guia fala que ele já fez isso. Ao contrário do velho barbudo, ele pensa 2 ou 3 passos na frente. Sendo assim, elas entraram. A com cicatrizes é Cária, que se chama Cária Elfo. E a outra é sua irmã mais velha, que se chama Maria Elfo. Ato logo percebeu que elas são crianças com passado sombrio. O Takuto pergunta como é que ela conseguiu aquela cicatriz. Ela fala que foi uma doença, mas ela merecia aquilo. O ancião pediu para explicar toda a situação. É dito que aquelas são uma ferida causada por uma praga. Embora ela tenha se recuperado, a marca permaneceu. Enquanto sua irmã mais velha passou por algo ainda mais cruel. Ela fala que ela comeu sua própria mãe. O Molta fala que foi uma decisão muito difícil. Sua mãe era uma mulher bastante orgulhosa, mas seu clã nunca esqueceu do sacrifício que ela escolheu fazer. O Takuto já entendeu toda a situação. Eles viajaram muito tempo depois de terem sido expulsos das suas terras. Passaram por diversos desafios e decisões extremas, e uma delas foi a fome. Anto fala que o fato delas não se acovardarem é atraente. A Mari começou em direção ao rei e falou que ele era branco. Ele pergunta como assim, mas ela não sabe explicar. Todavia, ela tá disposta a cuidar do nosso guri. Sendo assim, ele fala que a partir de hoje ela é candidata à liderança da grande nação de Minogran. Anto ficou surpresa pelo fato de ele estar tendo uma conversa adequada com a garotinha. Ele pergunta se a outra não tá com medo. Logicamente, ela tá morrendo de medo, mas ela é a irmã mais nova e seu dever é ficar do lado da irmã mais velha. Por esse motivo, ela vai fazer o seu melhor. Então ele fala que tá contando com elas duas. Tempo depois, o Molta fala que tem algo que o seu rei precisa saber. Aquelas duas não choraram nenhuma vez depois da morte da sua mãe. Seus corações permanecem fechados. Por isso, ele pede para que ele cuide delas com tolerância e misericórdia. Alguns dias depois, a Maria tava levando uma bebida, mas acabou derramando tudo nele. A Cária, coitada, teve que limpar toda a sujeira. É impressão minha, essa elfa aí não usa calcinha. Ato chegou ali falando que agora eles vão ter uma reunião e elas também irão participar. Primeiro, relato de toda a situação. A Emily é responsável pelas construções. Com o término do palácio, teve uma folga na mão de obra. O estoque de madeira continua estável, tendo o suficiente para começar novas construções. Ato manda que ela comece a construção da clínica. É dito que isso garante a saúde e a segurança dos cidadãos, além do baixo custo de construção, que é uma boa opção. Agora, sobre a coleta de recursos. A coleta interna de alimentos e materiais segue muito bem. Com a ajuda do Takuto, eles são capazes de construir itens diários que não podem ser produzidos até o momento. No entanto, esses materiais são produzidos por mana, então a entrada e saída é um pouco difícil. Ato fala que eles não têm escolha, então irá continuar usando mana para produzir. Todavia, eles devem priorizar edifícios e pesquisa para aumentar a quantidade de produção de mana. Dito isso, a pesquisa sobre magia militar foi concluída, sendo o ancião o único capaz de usar até o momento. Obviamente, ele vai treinar outras pessoas para conseguir usar. Lançar uma magia poderosa usando a mana da ruína será crucial para o futuro do país, mas por conta das políticas do seu rei, talvez a magia militar
militar não seja muito proativa. Ato fala que ele tem razão. A magia militar da ruína é bastante útil, mas não tem muita utilidade para assuntos internos. Agora o guia tem algo para relatar. Eles agora têm 5 pernas longas adicionado na força de combate. Nesse momento eles estão pesquisando territórios desconhecidos ao redor da terra amaldiçoada. No entanto, ao contrário da floresta, todo o território fora dela é uma planície. Ato fala que seu rei recebeu um relatório detalhado sobre os arredores, mas ela pede para que todos os pernalongas investiguem a fronteira. Ele pergunta se ela quer que ele coloque todos para fazer isso. Ela fala que sim, pois ela é o suficiente para defender sua nação. Além disso, eles já decidiram produzir um novo herói. O Takuto fala que eles estão planejando invocar Isla, a rainha dos insetos. O ancião fala que eles já garantiram madeira e ração o suficiente para isso. Ou seja, agora só é necessário a mana. Horas depois de tanto trabalho, briga e discussão, a agenda finalmente foi concluída. Tempo depois, o Takuto tava voltando para seus aposentos, quando a Maria acabou trombando nele. Já percebi que essa menina tá fazendo isso daí de propósito. Elas foram pegar as folhas, mas acabaram rasgando uma. O Takuto só fala que tá tudo bem, mas a Mari pergunta se ele é uma má pessoa. E se ele for, por que então não tá matando todo mundo? Ele fala que é porque estão cuidando dele. Mas a Maria ficou brava porque ele tá sendo gentil mesmo com ela sendo malvada. Ele fala que vai lhe contar uma história. Uma pessoa boa só pode fazer o que é certo. Não matar, não machucar, não maltratar, não roubar. Enquanto a pessoa malvada pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser matar, ela mata. Se quiser fazer algo bom, ela faz. Ou seja, ela pode fazer tudo aquilo que ela achar certo em se fazer. Por esse motivo, tá tudo bem ele ser gentil com elas, afinal ele é uma pessoa má. A Karia pergunta se algum dia ele vai ser punido. Mas ele fala que se matar pessoas boas que vieram lhe punir primeiro, então ele não vai ser não. Aliás, ele fala que sabe que elas estavam fazendo aquilo de propósito. Isso porque elas queriam morrer, mas têm medo da morte. Elas não conseguem se perdoar por terem sobrevivido graças à morte da sua mãe. Elas fizeram tudo aquilo para irritar o Takuto e elas serem mortas como punição. Então ele fala que elas estão ali por um único motivo. Uma pessoa possibilitou sua sobrevivência, mas elas acham isso muito doloroso. E as últimas palavras da sua mãe foram: vivam. Fazer o mal nem sempre é errado, ele fala. Mas elas e sua mãe fizeram a coisa certa. Afinal, elas ainda estavam vivas porque o amor da sua mãe triunfou contra o destino. Então elas perguntam o que devem fazer agora. Mas ele só fala que elas devem viver do jeito que achar melhor para que sua mãe se orgulhe delas. Então elas choraram. Tempo depois, a Ato apareceu para falar sobre a investigação, mas pegou aquelas duas dormindo no trono. Obviamente, ela ficou com bastante ciúme. Bom, basicamente vou resumir essas informações, que é sobre a cidade de Forcam, uma nação neutra e multirracial, composta por humanos e homem-feras. A cidade é chamada de Dragontar. A nação tem um sistema parlamentar administrado por xamãs, conhecido como portadores do cajado. O Takuto se pergunta do porquê eles construíram uma cidade em um lugar tão isolado como aquele. O comércio e distribuição de mercadoria naquele lugar deve ser bem caro. Bom, sobre isso, o Ato fala que dentro da cidade tem uma mina de veia de dragão. Essa mina é capaz de produzir uma grande quantidade de mana. Além disso, Dragontar está atualmente em estado de alerta máximo. Já foi confirmado o ataque de bárbaro como ogros e goblins. A cidade fica em terra isolada, então é improvável o envio de reforços da sua terra natal. Ou seja, eles estão sendo atacados e provavelmente haja refugiados. Se eles forem recebidos em Minogran, sua população vai aumentar ainda mais. E como recompensa, a mina da veia de dragão. Dito isso, o próximo turno é o envio de diplomatas à nação neutra de Forcam. Então deixa o seu like nesse vídeo para não perder novos episódios desse anime. É agora que a brincadeira começa a ficar boa. E o episódio seguinte se inicia com um grupo de diplomatas enviado pelo Takuto até a cidade neutra de Forcam, onde a vaca portadora do cajado se pergunta se eles são humanos, pois tudo que ela consegue ver é uma sombra transbordando maldade. O nome dessa vaca é Tonuka Polly, que manda que seus subordinados não entrem em pânico, mas ela sabe que essa situação é pior do que ela imaginava. Ato mandou que todos ficassem em alerta, enquanto a Tonuka sabe que eles não podem vencer. Todavia, se isso continuar, seus soldados podem agir baseado no medo. Foi aí que um personagem chamado Pepe apareceu e conseguiu apaziguar a situação. Tempo depois, a Ato tava falando que ela ficou surpresa. Parece que eles também haviam ido buscar uma audiência com seu rei, ao mesmo tempo que eles enviaram a delegação para Dragontar. Foi por esse motivo que eles acabaram se encontrando no caminho. Entretanto, esse moleque aí é um boca aberta e não fecha matraca não, esse pestinha. Aliás, a Tanuka deixou todos os seus homens para trás. Afinal, Miasma da Floresta é forte demais para os seus soldados. Aliás, ela também tá morrendo de medo. Afinal, está prestes a ver o rei que esse monstro excepcional serve. Obviamente, ela tá falando da Ato. Logo em seguida, a cena corta pro castelo, onde a Tanuka percebeu que ela se meteu em apuros. Olhando o nosso garoto, ela não consegue medir a quantidade do seu poder. É como se ele fosse a própria escuridão. Agora ela só consegue pensar como poderia imaginar que as coisas iriam acabar dessa maneira. Algumas horas atrás, o Pepe estava derrotando um orc gigante das montanhas. Entretanto, para um sacerdote, ele baixou a guarda fácil e quase foi esmagado. Sorte dele que a Tanuka conseguiu usar sua magia a tempo. Recebeu um cascudo para largar de ser otário. Ainda chamou
chamou a véia de véia, mas ela fala que não é véia não, apenas uma jovem de 240 anos. Aliás, o Pepe é o único jovem a usar um cajado, então ela manda que ele seja mais atento e haja como um líder. Ela fala isso porque está preocupada com o futuro dele, enquanto estavam indo para a terra amaldiçoada. Mas o moleque ali não estava sabendo de nada não. Obviamente ele não prestou atenção no que os anciões disseram. Eles receberam um sinal que o apocalipse estava chegando e mandaram eles investigar. É dito que se os bárbaros continuarem atacando, cedo ou tarde todo mundo vai morrer. Ainda mais uma cidade completamente isolada como Dragontan. É dito que eles não conseguem enviar um exército pra lá, e muito menos sabe se a causa do ataque está na terra amaldiçoada. Agora ela pensa que se tivesse ignorado os anciãos e deixado o Pepe para trás, ela não teria metido uma criança em uma situação tão perigosa quanto essa. Enquanto ela pensava ali mil coisas, o Pepe se apresenta e pediu para ser amigo do rei. Obviamente a Tanuka ficou em choque. Ela pede pro rei perdoar essa criatura. Entretanto, nosso garoto fala que a partir de agora eles são amigos. Ato parabenizou ele por fazer seu primeiro amigo. Ele ficou todo envergonhado enquanto Tanuka fala que isso ficou bem estranho. Tempo depois, estava todo mundo enchendo um bucho. A Tanuka achou o suco que eles deram delicioso. Ato fala que a nação de Minogran se orgulha de ter a bebida mais saborosa do mundo. De fato, a Tanuka fala que nunca imaginou que houvesse algo tão gostoso naquele mundo. Além da louça de alta qualidade que ela nunca havia visto. Oh, mas esse Pepe aí não cala a boca não fica quieto, moleque. Ele até mostrou sua magia por Malta. O Takuto pensa que sua habilidade social é incrível e rapidinho ele começou a se enturmar. Totalmente diferente do nosso garoto que nunca conseguiria fazer algo assim. Mas essa é a primeira vez que ele tem um amigo e não sabe muito bem o que fazer. Além disso, ele tem uma conversa muito importante sobre Forcan, mas ele também quer ter intenções amigáveis. Então ele chamou o Pepe para participar de um jogo com ele. Todo mundo ali ficou em silêncio, o clima ficou estranho, ninguém sabe o que ele tá planejando. Enquanto ele jogava, o nosso garoto perdeu e a Tanuka pensou que agora ela vai virar picanha. Mas não, nosso garoto nunca brincou de jogos assim, então isso é novidade pra ele. Tempo depois de muita jogatina, o Pepe fala que ficou feliz de ter ido até Minogran. O suco de maçã e o joguinho são muito bons. Até pediu pro Takuto vender tudo aquilo pro seu país. Obviamente, nosso garoto já estava planejando abrir um comércio de toda maneira. E o Pepe tocando nesse assunto só facilitou a discussão. Embora tenha coisas que ele precisa confirmar antes de acertar os detalhes. E agora começa a diplomacia para a negociação. Tu pergunta o motivo deles terem ido até as terras amaldiçoadas. Então ela fala que recentemente o seu país tem sido repentinamente atacado por bárbaros. Algo estranho, pois eles evitam atacar grandes cidades. Então a parte do motivo deles terem ido até ali é para investigar isso. O Takuto pergunta se falta poder militar para eles. Na hora ela notou que isso era um problema. Ele percebeu isso somente pela sua atitude e desse jeito não vai dar para negociar, pois ele sabe da sua fraqueza. Então ela fala que eles conseguiram dar um jeito, mas o comportamento deles é estranho. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Tu fala que isso é um pouco problemático demais para ignorar. Mas a Tanuka fala que apenas suas forças mais fortes foram enviadas para investigar. Aliás, essas duas forças mais fortes são eles mesmos. Todavia, o Pepe, que não fecha a boca, diz que pensou que eles foram enviados para descobrir uma maneira de lidar com esse país. Mas a Ato fala que eles não têm a menor intenção de casar mal a Forcan. Eles até podem se perguntar o que seres malignos estão planejando. Todavia, seu maior interesse é para o seu rei. Ou seja, nada melhor do que a paz. Minogran é uma nação maligna que adora a paz. Além disso, se Dragontan cair, eles vão ser os próximos. O Tanuka pergunta se eles estão dispostos a cooperar, enquanto pensa que aquela cidade foi criada com muito esforço. Então, novamente ela pergunta o que é que eles vão querer em troca. Graças ao boca aberta, eles podem tirar vantagem o quanto quiser. Ato fala que eles vão querer a mina da veia de dragão. Obviamente não tem problema se for um controle conjunto. Eles não precisam de um grande suprimento de mana no momento. Embora eles queiram escolher qual elemento será convertida. Converter mana pura em um objeto específico. A Tanuka fala que isso levaria anos de pesquisa, mas considerando a situação, ele já deve ter terminado. Aliás, ela fala que o Pepe é um imbecil, mas ele é o futuro da sua nação. Vai liderar Forcan como representante dos portadores do cajado. Além do fato dele ter a habilidade de discernir a natureza das pessoas. Portanto, ela manda que o Pepe tome a decisão. Mas ele já havia dito isso desde o começo. Ele quer ser amigo do povo de Minogran. Sendo assim, nossa nação formou uma aliança. Agora eles vão discutir e revisar as decisões tomadas. A Emily concorda plenamente sobre exportações de previsões e brinquedos para Forcan. Em troca, eles irão importar necessidades diárias e metais. Assim, não vão mais precisar do seu rei para ter esses objetos. Além disso, o maior ganho vai ser a mina da veia de dragão. Obviamente, eles tiveram sorte porque o Pepe começou a falar sem pensar. Além disso, foi graças a ele que a conversa terminou bem, pois caso contrário, teria terminado de uma forma eunuca. Mas voltando ao assunto, do nada a Karia perguntou que tipo de país é Forcan. Rapaz, isso daí foi bem colocado, pois de fato eles não sabem não. Obviamente, para desenvolver uma relação com outra nação, é necessário conhecer seus costumes e valores. O Takuto pensa que isso foi um ponto cego. Afinal, no jogo ele nunca precisou se preocupar com isso. Nesse caso, eles precisam investigar Forcan antes de qualquer coisa. Mas a capital chamada Lua Crescente fica muito longe e vai levar muito tempo para a investigação. O Takuto mandou que deixasse isso de lado e
fofocassem apenas de Dragontan que precisa de ajuda. No entanto, é necessário um motivo formal para entrar em outro país. A Maria fala que eles vão passear. Afinal, foi o que o Pepe havia dito. De fato, é verdade, eles podem enviar algumas pessoas para prestar homenagem. Sendo assim, o Mota se oferece para ir pessoalmente. Mas o Takuto fala que ele é importante demais para isso. E também a Emily, como ministra das Nações Internas, seria um exagero. Então, as duas gêmeas falaram que vão fazer o melhor possível. Ou basicamente, elas se ofereceram. Mas o Takuto acha que vai ser perigoso para elas. Entretanto, elas são candidatas à liderança da nação. Então, provavelmente, elas são apropriadas devido à sua posição. Mas ele ainda acha que isso vai ser bastante perigoso. A Ato bateu na mesa e falou que vai por conta própria. Afinal, seu rei está preocupado com o que vai acontecer caso elas sejam sequestradas. Mas o Malta fala que ela é a confiante mais próxima do rei. Isso seria mais do que um exagero, eu diria. Obviamente, ela ficou toda bobinha por ser próxima do rei. A cara chegou ali toda fofinha e disse que seu rei havia dito que elas são livres. Elas querem ser útil pro seu rei e vão usar sua liberdade dessa forma. A Maria pediu com carinho e apelou pra sua fofura. Aí não teve jeito, não tem como negar não. A Ato ficou surpresa pelo Takuto ter cedido os apelos manhosos de outra mulher além dela. Tempo depois, ela tava ali fazendo birra, a coitada ficou com ciúmes. Ainda fala que ele pode simplesmente abandoná-la e começar a fazer o seu próprio harém. Todavia, nossas garotas deram pra ele uma dica infalível. Então ele chegou no ouvidinho dela e agradeceu. Afinal, ela tá sempre pensando nele. Pegou na mãozinha dela e disse que só conseguiu chegar até ali porque ela estava ao seu lado. E pediu pra que ela melhore seu humor, pois necessita dela. Afinal, ela é a única pra ele. Na hora, ela ficou toda coradinha e começou a imaginar um pedido de casamento. Depois, noivado e a lua de mel na lareira com o cachorro deitado. Obviamente, que o humor dela melhorou 1000%. Então, no dia seguinte, eu acho, eles foram até a clínica onde estava a escolta das nossas garotas. A nova unidade que nosso garoto havia acabado de produzir. Soldados da Peste Negra. Episódio passado, paramos com a nova unidade que o Takuto havia acabado de criar. Eu chamo eles de Soldado da Peste Negra. E, obviamente, eles são fiéis ao Takuto. Nosso garoto produziu já se preparando para o pior. E suas habilidades são suficientes para guarda-costas. A Karia pergunta quem diabos são aquelas pessoas. É dito que eles são médicos de combate. Naturalmente, conseguem tratar lesões e doença, mas também conseguem lutar. A Ato passou mensagem do seu rei para os soldados. Sua missão é proteger aquelas duas que estão indo para a cidade de Dragontar. Além de observar a cultura e estado atual da cidade. Eles aceitaram e esses três aqui são meio doidos. Falam umas paradas aí sem pé sem cabeça. O entusiasmo deles são exagerados. Mas o Takuto pensa que essa é uma boa oportunidade pra agir como um rei. Então ele fala que é um pouco cedo demais, mas vai recompensar eles por proteger nossas garotas e seguir suas ordens. E a recompensa é nome. Ele vai dar nomes. Um se chama Ichiro, o outro Jiro e o outro Saburo. Agora, como eu vou diferenciar um do outro, eu não sei. Neste mundo, as unidades têm individualidade, diferente do jogo. E eles também são obcecados por humanos. Mas eu acho que o Takuto foi um pouco longe demais dando nome pra eles. Esses três aí falam tanto que já se passou 5 minutos de anime e eu só fiz 1 minuto de vídeo. A cena corta pra cidade, uma garota fala que tava farta de tudo aquilo. É muito trabalho que ela tem que fazer como prefeita da cidade. Mas a amigona aqui é poderosa. Ela se pergunta como assim deve trabalhar com força das trevas para proteger essa cidade. Sem falar que ela nunca ouviu falar dessa tal de Minogran. Uma moça chegou ali chamando por ela e, aliás, o seu nome é Antek. Ela fala que tem algumas pessoas querendo conhecê-la, mas a mulher ficou boladona. Ela já tá cheia de serviço e ainda aparece visitantes. Como não tem hora marcada, ela mandou que eles fossem embora. No entanto, eles são emissários de Minogran. Aí a mulher ficou ainda mais irritada porque ela não falou logo isso. Uai, do nada, um cafezinho ali e a mulher mudou da água por vinho. Mas, obviamente, ela tá morrendo de medo dessa aura aterrorizante que tá saindo das nossas unidades. E se pergunta do porquê os portadores se uniram com essas coisas. Todavia manteve a calma e diz que é grata por terem viajado até sua cidade. Nossas garotas se apresentam como representante de Minogran. Antek fala que elas são muito educadas enquanto pensa que elas são elfos negros. Disseram que Minogran havia recebido eles como cidadãos. Mas se pergunta que tipo de pessoas elas são. Mas aqueles três merecem cautela absoluta. Há muito tempo ouviu falar de unidades assassinos de elfos negros. Mas se pergunta o que crianças como elas estavam fazendo ali como emissárias de uma nação. Certamente tem alguma coisa de errado com elas. Tonu Capoli havia mencionado sobre uma dupla de irmãs que estava sendo educada pessoalmente pelo rei para se tornar futuras líderes de Minogran. Foi aí que ela se deu conta que essas duas figuras são grandes da nação. Se ela fazer qualquer besteira, a coisa vai ficar muito feia pro seu lado. Já se tremendo, ela pergunta que tipo de negócio elas vieram fazer ali. A Kairi iria falar, mas o Jiro pediu a palavra. Ele fala que sua visita atual é resposta ao pedido do Pepe,
portador do cajado para visitar e aproveitar a cidade e estudar o estilo de vida de outra nação. Basicamente, é o primeiro passo para garantir uma amizade futura. Portanto, ela deve entender que isso é apenas uma saudação. Afinal, essas duas ainda são jovens e estão aprendendo e agradece se ela puder evitar conversas oficiais. Logicamente, ela ficou aliviada. Afinal, eles não estavam ali para tratar de acordo ou algo do tipo. Ou seja, eles são apenas simples turistas. Todavia, ela precisa tomar cuidado para não pisar no pé dessas jovens. Nesse caso, ela manda que eles se sintam à vontade para conhecer os pontos turísticos da cidade. Ela até se ofereceu para mostrar os lugares. Afinal, ela conhece aquela cidade com a palma da sua mão. Mas, obviamente, ela precisa se dar muito bem com essas garotas e garantir que elas saiam da cidade com boas impressões. E assim vai garantir uma futura negociação. Além, né, de conseguir matar o trabalho. Tempo depois, elas estavam vendo a cidade e o Takuto estava vendo tudo lá de Minogran. Mas olha a papelada que ele vai ter que assinar. Tempo depois, a tarde caiu e elas foram até a pousada analisar toda a investigação de hoje. A Mari fala que as pessoas estavam com medo. Elas não têm comida e estão com medo dos seus inimigos. É dito que ela é sensível às emoções das pessoas. Então ela consegue entender vagamente. O Jiro fala que entendeu. Foi por esse motivo que a Mari ia pedir que ele comprasse aquilo em segredo. O nome desse negócio aí é Eva Popio, uma planta que pode causar euforia e alucinações. Além disso, quase todos os países proibiram seu cultivo, uso e posse. Basicamente, isso daí é uma verdinha da boa. O Jiro mandou que ela jogasse fora para não virar um usuário de creme crack. A Karia fala que como não havia sinais de buraco feito por insetos, significa que não é uma planta selvagem. Ou seja, foi cultivado por alguém e agora está circulando pelos mercados de Dragontar. Isso pode ser bastante perigoso. A Kaira pensa que Antek se esforça bastante pela cidade, enquanto Saburo sugere que eles sejam cautelosos mesmo apenas estando fazendo turismo. Eles querem evitar conflitos ao máximo. No dia seguinte, elas foram até a mina Veias de Dragão, que foi parcialmente coberta por terra. A Karia lembra das palavras da sua mãe, falando que aquele mundo estava repleto de coisas e lugares bonitos. De repente, um cara apareceu falando que as ervas Popio crescem naquele lugar. O nome dele é Vesta Kluklai e tem uma empresa naquela cidade. A Karia pergunta o que é que ele tá querendo discutir. Logicamente, ele quer falar sobre negócios. Ele ouviu dizer que aquelas terras vão estar sob o controle conjunto de Minogran. Então ele pergunta se eles estariam dispostos a cultivar as ervas Popio. Elas têm um alto preço e eles receberão boa parte dos lucros. Logicamente, ele também vai preparar outras ofertas. Nossa garota pergunta que tipo de oferta, mas ele fala que não pode falar sobre isso ali agora. E entregou um papel com o endereço que eles devem se encontrar no cair da tarde. Mas obviamente, a Karia rasgou. Tempo depois, elas estavam falando com a Antek. O tempo passou rápido e elas já estavam indo embora. Elas não são tão importantes, mas espera que nossa poderosa prefeita possa confiar nelas caso haja algum problema. Sendo assim, ela manda que ela se certifique de apresentá-la da melhor maneira para o rei de Minogran. Quando de repente, aquele trouxa de mais cedo entrou na sala de reuniões. A Antek pergunta quem deu permissão dele entrar ali. Obviamente, ele ameaçou os funcionários. Então ele pergunta se nossas garotas podem lhe dar a resposta pela oferta de mais cedo. Como elas não apareceram, ele decidiu ir ouvir a resposta pessoalmente. Na hora, Antek pensou que elas estavam fazendo um negócio com Vesta pelas suas costas. Isso poderia ser muito, muito ruim, pois se as forças das trevas se unir com essa escória, a cidade vai ser destruída. Mas a Karia fala que não tem como trabalhar com um verme feito ele. Até um burro deveria entender. Aliás, ela pergunta se poderia cuidar desses homens, pois agir de forma desnecessária poderia causar uma ruptura entre as nações. A Antek fala que não se importa, elas podem fazer o que quiser. Todavia, ele estava carregando uma injeção com extrato concentrado da Eva Popio. Uma agulhada e você nunca mais vai conseguir viver sem aquela substância. Todavia, se ele tentar atacar, vai se tornar inimigo de Minogran. Elas até podem ser jovens, mas o Takuto foi quem ordenou aquela missão. Mas o cara fala que tá tudo bem. Depois da injeção, elas vão seguir suas ordens, caso contrário, a morte na certa. E com isso, o pervertido Ira Takuto vai ficar quieto e fazer o que ele quiser. Ele mandou seus homens atacar, mas rapaz, de repente ele sentiu o verdadeiro terror. O Takuto fala que não pensou que aquelas unidades seriam tão úteis naquele mundo. A Emily pergunta do porquê eles enviaram os médicos como guarda-costa. É dito que eles adoram humanos e demi-humanos. Por isso eles têm algumas habilidades únicas dessa unidade. Devoradores de cérebros. Força 3 e movimento 1. Todavia, bônus de ataque contra humanos. Bônus de superação e bônus de felicidade em cidade governada por humanos. Aumentem 50%. Eles amam humanos, mas nunca conseguiram se tornar um. Rapaz, a cena foi tão pesada que foi totalmente censurada. Eles não só mataram, como tiraram a pele para costurar e se tornarem humanos. O Vista tá com medo, mas ele deveria ter medo da Karia, que mandou que eles acabassem logo com aquilo. Esse lixo insultou seu rei. Ela não vai mostrar misericórdia aos inimigos de Minogran. Não vai ter piedade de ninguém que machuque sua irmã mais velha. E muito menos que insulte o seu rei. Ele ensinou que as pessoas são livres para fazer o que quiser. Portanto, com a liberdade que
o seu rei havia lhe dado, ela deu a ordem para que eles acabassem com tudo aquilo. Rapaz, o cara foi devorado vivo e teve sua pele retirada. A sala estava completamente manchada de sangue e as unidades médicas vestidas com a pele dos seus inimigos. A Kara pediu desculpas, pois acabou sujando toda a sala. Ela não imaginou que eles iriam ficar tão empolgados. Todavia, ela manda que ela não se preocupe com isso. Mas olha, essa garota não ficou nada aterrorizada com aquela cena brutal. E a Antec, coitada, acabou se mijando na roupa. As unidades médicas queriam mostrar sua consideração humana e mijar na roupa também. Mas a Kara foi lá e deu uma bicuda neles. Rapaz, o episódio aqui foi brutal. É uma pena que esse estúdio tá censurando tudo, mas eu duvido muito que o YouTube iria permitir mostrar aquilo. Dito isso, até o próximo vídeo. Tempo depois, Ato tava dando uma bronca no Takuto por ter dado tanta liberdade para aquelas duas. Além disso, ele tava vendo tudo. Até parou de fazer o seu trabalho para isso. Ele poderia muito bem ter mandado que eles parassem usando sua telepatia. Ele fala que não quis ser muito duro, pois poderia fazê-los começarem a odiá-lo. Todavia, Ato pergunta se ele é o pai deles por acaso. E tem essas duas conspirando com o Takuto para encobrir tudo que aconteceu. E nem adianta elas tentarem esconder, porque já foi visto. E tem esses três malucos aqui. Ela ouviu dizer que eles esfolaram uma pessoa na frente da prefeita. Eles falam que se tornaram um passo mais perto de ser humanos. Conseguiram bastante pele. Ato tá boladona aqui, rapaz. O Takuto fala que os comedores de cérebro podem ter tido uma má influência sobre elas, mas foram elas que deram as ordens pra matar aquelas pessoas. Dito isso, eles ficaram de castigo e vão ter que repensar nos seus atos. Depois disso, um tempo se passou. Eles começaram a reunião sobre a cidade de Dragontar, enquanto Takuto tava dando um docinho pra gêmeas. A Ato continua boladona com aqueles três, mas a reunião vem primeiro, então ela ficou de boa. O Molta pergunta se a investigação foi exatamente como estava descrito nas cartas e elas falam que sim. É dito que a cidade está bastante agitada e eles não têm recursos o suficiente para manter a ordem. O crime estava tomando conta das ruas e algo iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Além disso, eles também estavam enfrentando ataque de bárbaros. De acordo com o relatório, eles estão lutando contra goblins, orcs e gigantes. Os goblins e orcs são de boas, o guia fala, mas o problema são os gigantes, aí já é outra história. Eles aparecem em grupo do absoluto nada perto da cidade, quase todos os dias. Anton pergunta como assim eles aparecem do nada. Bom, provavelmente é pela capacidade prejudicada de detecção de inimigos. O Molta fala que os Homem-Esfera têm um sentido que permite a rápida detecção de inimigos, mas por conta da fadiga, isso deve estar começando a falhar. De qualquer jeito, se nada for feito, a cidade vai cair cedo ou tarde. O guia sugere que eles enviem uma força de guerreiros o mais rápido possível, e a Emily concorda com isso, ao mesmo tempo que ela não concorda. Afinal, se suas forças forem divididas, as plantações e construções serão prejudicadas. Nesse caso, a Ato se oferece para participar nessa missão. Ela não só daria conta, como também iria conseguir roubar algumas habilidades proveitosas. O Takuto apoia essa daí, é uma boa oportunidade para ela conseguir ficar mais forte. O Molta também vai com ela e vai levar alguns dos seus aprendizes. Eles são capazes de matar alguns goblinhos ali com sua magia. Ou seja, os guerreiros irão precisar se preocupar com a segurança nacional. Mas a Emily tá meio preocupada com isso. Afinal, eles sempre contaram com a ajuda da Ato nesse caso. E o guia também tem que concordar com isso. Mas o Takuto fala que para resolver isso daí é muito fácil. Eles irão invocar a Isla. Afinal, a produção estava quase terminada. O Takuto pensa que ele fez a escolha certa em permitir que os elfos negros participassem das reuniões. Afinal, é muito melhor do que pensar em tudo sozinho. Dito isso, ele fala que aquela é uma ótima estratégia e deixou todo mundo ainda mais motivado. Afinal, o papel do líder é extrair o potencial máximo dos seus membros. Uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo que é gratificante. Dito isso, tudo estava pronto para o nascimento do novo herói. Telepaticamente, ele pergunta pra Ato o que será que vai acontecer com a Isla. Aquele é o primeiro herói que eles vão invocar naquele mundo. E é impossível prever o que é que vai acontecer. Todavia, ela fala que mesmo que ela se revolte, ela vai proteger ele com sua vida. O Takuto pensa que só é capaz de enfrentar essa situação porque ela estava ao seu lado. Mas se ela morrer, não vai ter como trazê-la de volta. Então é melhor que ela não use sua vida para protegê-lo. A invocação começou. Os materiais foram consumidos e um casulo apareceu. De repente, ele se quebrou e Isla, a rainha dos insetos, foi invocada. Ela gritou e todo mundo ficou assustado. Todavia, ela fala que foi uma honra o rei ter concedido aquele público e sua presença. Ela se apresenta como Isla, a rainha de todos os insetos. Seu corpo estava com uma tremenda alegria em poder servir mais uma vez ao seu rei. Obviamente, assim como a Ato, ela se lembra do Takuto. Todavia, nossa garota quer confirmar antes de mais nada o que ela quis dizer com servir ao seu rei. Mas ela fala que a Ato é muito fofinha agindo toda durona para proteger o Takuto. Mas responde que os dias que ela passou com o Takuto ficaram gravados na sua alma e no seu corpo. Afinal, ele foi o único capaz de extrair todo o potencial do seu poder. E a Ato sempre foi a favoritinha do Takuto. Mas a Isla pede para que ele explique toda a situação atual. Então, tempo depois, ele falou tudo que
estava acontecendo e a Isla entendeu toda a situação. Mas ele só chegou ali porque a Ato estava ao seu lado. E ela também só chegou até ali porque o Takuto estava ao seu lado. Senão ela já teria se mandado de F. A Isla ficou meio tímida, não era pra ela estar vendo tudo aquilo. Mas vai proteger aquela nação pacífica em terras estranhas. A Ato começou a chorar, coitada, porque ser enviada era a melhor escolha. Mas ela vai sentir muita saudade do Takuto. Ele também vai sentir saudade dela, mas ela é a única que pode lidar com toda aquela situação. Todavia ele tá muito preocupado. Ele não sabe se vai ser capaz de lidar e falar com os elfos negros sem ela por perto. Os dois se abraçaram e chegou a hora de partir. Ela prometeu que vai voltar pro nosso garoto. Dito isso, a Isla vai começar o seu trabalho. Ela vai fazer o melhor possível para que o Takuto aproveite esse jogo. Só que no dia seguinte ela tava reclamando com o nosso garoto. Já era meio-dia e ele tava dormindo ainda. A Isla fala que ele é o grande rei de Minogran. Como é que ele pode ficar dormindo até meio-dia? A partir de amanhã ele vai acordar cedinho. A Kaira fala que ela é completamente diferente da Ato, que sempre deixa o Takuto fazer o que ele quiser. Então ela pegou emprestado a Kari e a Maria porque ela não tá muito acostumada com as instalações da cidade. Dito isso, a Emily apareceu e pediu pro Takuto revisar as tarefas e conceder sua permissão. O Takuto fala que aquilo ali tá muito bom, mas na próxima semana ela deve reduzir a mão de obra. Ela fala que já está ajustando agora que o herói foi invocado. O guia também apareceu ali pedindo aprovação para o treinamento de guerreiros. O Takuto aqui já tá de saco cheio. Enquanto a Kari e a Maria estava mostrando as instalações pra Isla, foi quando ela viu a Emily que tava com muita pressa, coitada. O guia havia quebrado seus equipamentos de treinamento novamente. A coitada já tava no seu limite, ainda tá tendo que reunir muito orçamento. Ela e o Mota já estavam bastante ocupados e ele ainda vem dar mais trabalho. Mas foi reconfortada pela Isla que vai repreender o guia. Logicamente, ela ficou toda bobinha. Tempo depois, estava todo mundo treinando e eu fiquei surpreso com a animação aqui. De repente, o trouxa do guia saiu quebrando todas as espadas. Como que é ele que faz? Como é que eles podem defender o seu rei com aquele nível de força? Ele pergunta. Foi quando a Isla apareceu. Ele fala que ficou com a cabeça quente porque todo mundo ali é um inútil. Só que ela fala que ele fica esquentadinho com facilidade. Isso só prova que ele não passa de um moleque. Para proteger o seu rei, também é necessário que ele esfrie sua cabeça o máximo possível. Dito isso, o sino tocou e a hora do jantar finalmente chegou. A Isla ficou surpresa porque aquilo dali é muito menos desperdício. Muito melhor do que fazer com que cada um faça sua própria comida. É lógico que eles convidaram a Isla para comer também. Conseguiram até a louça que é usada para emissários de outros países. Mas ela fala que vai comer junto com todo mundo usando a mesma louça. Mas agradece pela consideração. Proteger a nação significa proteger o seu povo. Ela só pode cumprir o seu dever quando é capaz de compartilhar a mesma visão e sentimento do seu povo. Então ela se pergunta onde é que aquelas duas se meteram, sumiram já tem um tempo. A Kari e a Mari apareceram ali, fizeram um prato personalizado para que ela usasse. Logicamente, ela ficou muito feliz com aquilo e fala que vai usar com todo o carinho e amor do mundo. E agradeceu, dando um abraço e uns tapinhas na cabeça. Ela já estava com ciúmes porque ela fez isso em todo mundo menos nelas. Enquanto a Isla jurou que iria valorizar aqueles pratos durante toda a sua vida. Tempo depois, a noite caiu e ela estava andando por Minogran, bolando defesas contra prováveis inimigos. Quando de repente ela ouviu que havia alguém chorando. Era a Kari, coitada. Ela pergunta qual era o problema e por que elas não estavam dormindo. A coitada acabou tendo um pesadelo. Todas as noites ela tem o mesmo sonho com sua mãe. Ela sabe que deve seguir em frente, mas a cena no sonho é bastante calorosa e reconfortante. E quando ela acorda, nota que tudo aquilo acabou e é bastante doloroso. Quando uma chora, a outra reconforta. E assim vice-versa. A Isla então diz que vai dormir com elas. Afinal, ela sempre vai estar ali do lado delas. Então, no dia seguinte, ela propôs construir uma escola como próximo edifício. O Takuto diz que é uma excelente ideia. E depois disso, ele planeja construir julgos vivos para aumentar a defesa de Minogran. É dito que esse julgo aumenta 10 na defesa e 1 no dano. Além disso, não é como se ele estivesse numa guerra nesse momento. Então eles podem avançar com muita calma. Além disso, a Isla fala que tem algo que a Kari havia lhe dito ontem que fez o seu coração bater mais forte. Ela disse que queria saber mais para poder ser útil para o seu rei. O Takuto ficou feliz com isso. Aliás, ela pergunta o que é que tá acontecendo com a Ato. E bom, parece que ela vai começar a brincadeira de espada. E o episódio de hoje foi bem marromenos. É muita informação e pouca animação, mas o próximo episódio vai começar a pancadaria. E nos vemos no próximo vídeo. Dito isso, eu me despeço. O episódio seguinte inicia com brutalidade. A Ato, com o único ataque, dizimou uma horda de orcs gigantes da montanha. A prefeita, morrendo de medo, agradece pelo excelente trabalho da nossa garota. Aliás, ela fala que é uma grande amiga das irmãs elfas. Não que tenha algum motivo pra ela falar isso. Não é como se ela tivesse com medo de ser esfolada pelos tentáculos da Ato. Mas ela só mandou que ela fosse descansar um pouquinho. Ela não pensou duas vezes e meteu o pé. Tempo depois, Ato tava tomando um suquinho embaixo de uma tenda. Enquanto Mota fala que aquelas pessoas são interessantes. Ele jurou que elas iriam ficar com
com medo, mas parece que o Pepe deu um jeito. Ah, tu não gostou nada dele? Ele disse que ela parece um polvo? Ela ficou irritada, por que diabos ele tá falando que ela parece um polvo? O Molten então pergunta como é que tá indo com as habilidades dos bárbaros. Sem problemas, ela responde. Apesar de ser fraco, aquele grupo tem as melhores habilidades. Ato Lamacenta. Unidade de combate. A afinidade com a ruína mais 2. A afinidade com treva mais 1. A afinidade com o caos mais 1. Sobrevivente ao ar livre. Regeneração de força vital aprimorada. Com certeza o Takuto vai ficar bastante feliz com aquilo. Aliás, ela fala que ele já elogiou ela por isso. Mas logo a conversa foi interrompida. Um gigante da colina apareceu de repente. O Molten não conseguiu detectar, pois não havia sinais de magia. Enquanto a Ato gostaria de saber qual o truque por trás daquelas aparições. Caso contrário, ela não vai conseguir voltar pro Takuto tão cedo. A prefeita apareceu desesperada. Ela tinha arqueiros preparados para o ataque, mas a Ato já era o suficiente para aquilo. Rapidamente ela partiu em alta velocidade. A prefeita ficou preocupada, mas o Molten fala que ela é um herói. Talvez ele também coloque seu esqueleto velho para trabalhar. E invocou uma magia chamada Terra da Ruína. Uma cortina de fumaça negra apareceu no horizonte. O gigante começou a ser sufocado, pois a fumaça é o miasma da floresta amaldiçoada. Com isso, Ato dividiu o gigante no meio com um único ataque. Mas algo estranho aconteceu. Ele dropou moeda de ouro. Ela informou o acontecido pro Takuto. Aquela foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Agora há pouco ela derrotou um gigante da colina e seu cadáver desapareceu e apareceu moedas de ouro. Ela perguntou ao ancião Molten, mas é a primeira vez que ele vê aquilo acontecer e que ele vê moeda de ouro. O Takuto deu uma olhada e começou a lembrar daquela forma. Brave Cast. Uma presença extraordinária foi sentida no campo de batalha, enquanto é dito que o seu inimigo é outro jogador. O exército do Lorde Demônio apareceu. Enquanto isso, uma cidade foi devastada pela bruxa. Em um piscar de olhos, o exército foi dizimado. Uma garota vestida de vermelho apareceu e parece que conhece a santa do reino Qualia. O nome dela é Bruxa Erakino, que já recebeu o julgamento divino 17 vezes. Mas a pergunta que fica é, por que ela não morreu? Todavia ela tava morrendo de rir. Ela fala que morreu sim, morreu 17 vezes. Mas também ela se pergunta do porquê ainda estava viva. Mas a santa é um pouco forte demais. No entanto, ela também é forte e mesmo assim morreu 17 vezes. Ela tá começando a pensar que a santa é sua bandeira da morte. Ela pergunta o que Erakino estava tentando fazer. A santa ainda não tem certeza, mas esse poder tem alguma coisa a ver com sua ressurreição. Na hora, Erakino invocou seu exército de mortos-vivos. E a animação aqui ficou linda. Mas a santa não é qualquer coisa não. E com o único ataque evaporou todo mundo. Inclusive, a Erakino morreu novamente e ela também é um jogador. Enquanto isso, Takuto estava falando que seu inimigo é um jogador de JRPG ortodoxo. No jogo, você é um herói que sai em uma aventura solo para derrotar o chefe final, o Lorde Demônio, e salvar o mundo. Um jogo famoso que deu início à era dos RPG. O motivo deles terem aparecido do absoluto nada é porque Bravecast não tem aviso de inimigos. A Isla não esperava que jogadores de outros jogos iriam aparecer naquele mundo, mas o Paladino já havia dito o nome daquela unidade que nunca fez parte de Nações Eternas, as chamadas Bruxas. Mas o Takuto já havia jogado Bravecast antes, então ele deve saber como lidar com aquela situação. De fato é verdade, ele vai falar pra Ato como derrotar o seu inimigo. Assentado no seu trono, o rei manda que eles conquistem. Enquanto isso, um golem chamado East Rock pergunta se o Lorde Demônio deu alguma nova ordem. Todavia, nada de novo. Depois que eles foram invocados naquele mundo, todos os orcs e goblins se juntaram às forças do rei demônio. O mundo até pode ser diferente, mas a majestade do seu rei não diminuiu. Ele é realmente o único apto a governar aquele mundo. Mas o Ace Rock faz uma pergunta meio boba. Ele quer saber o que aconteceu com suas ambições em relação ao mundo que eles vieram. Todavia, nada disso importa mais. A prioridade no momento é cumprir as ordens do rei demônio. Com isso, ele manda que todas as suas forças ataquem. Ele vai acabar com aquela cidade e oferecer o desespero e sofrimento do seu povo pro seu rei, enquanto o Flame vai fazer sua própria ambição na floresta amaldiçoada. De repente, o campo de batalha foi totalmente tomado pela névoa. Ace Rock pensa que o nível de magia daquela escala não deveria ser possível de existir, mas somente ele, que é um demônio legítimo, estava resistindo à névoa e fortalecendo suas forças. O cara que tá do lado dele acredita que aquilo foi um feitiço feito por um herói, mas ele manda que ele não fale aquele nome. Foi quando a Ato apareceu perguntando se ele é Ace Rock, um dos 4 generais demônio. Ele pergunta quem é ela e como sabe disso. A Ato revela que vem de um jogo 4x chamado Nações Eternas e serve ao seu grande e poderoso rei, Ira Takuto. Ela é conhecida como Ato e vai acabar com a raça deles. A prefeita estava tentando criar uma rota de fuga, mas isso aí não vai ser necessário. Várias explosões começaram a acontecer, mas a prefeita fala que eles estão enfrentando um exército enorme. Eles estão confusos por causa do feitiço, então é a melhor hora de fugir. E o Mota fala que ela é a orgulhosa guerreira de Minogran. Como ela no campo de batalha, a vitória é certa. Ele tem certeza que ela vai reivindicar a cabeça do general inimigo. Sem seu general, aquele exército não passa de um bando de merda. E assim eles
eles podem neutralizar com bastante facilidade com as forças que ele tem. O Srock fez um ataque, ela avançou, contra-atacou, mas ele conseguiu desviar. Mas com o giro, uma horda de lobo foi derrotada. Tudo tava indo conforme o plano do Takuto. As batalhas no RPG estão entre a parte de pequeno número, mas em Nações Eternas, o combate é na escala de exército. E por isso, não importa quantos sejam, a Ato sempre vai vencer. Ele pergunta por que ela tá atrapalhando seus planos. Afinal, ela também é maligna. Ela deveria se curvar diante do Lorde Demônio e ajudar eles a dominar o mundo. Ela pergunta como assim? Ele deve estar falando daquela coisa de dominar o mundo todo. Ele fala que ela tá certa. Eles estão procurando criar um mundo para eles, dominado pelos demônios. Mas ela pergunta pra que fazer esse negócio? Já é difícil demais pra ela lidar com aquela montanha de trabalho que ela tem em Minogran. Só pra fazer aquilo em uma nação ela já tá com essa dificuldade toda. Imagina dominando o mundo. Ou será que ele gosta tanto assim de fazer papelada? Mas parece que ele não tá entendendo o que ela tá falando. Talvez seja porque o histórico do seu personagem não foi muito bem desenvolvido, ela pensa. Afinal, ninguém se importa com o chefe intermediário. Ele pergunta que ela sabe com o que ele tá falando, mas ela fala que ele ao menos deve se lembrar daquela parte. Da parte que ele foi derrotado várias e várias vezes pelo herói. Ele ficou irritado e começou a atacar. E como ela imaginou, ele se lembra de tudo assim como eles. A propósito, ela gostaria que ele lhe dissesse uma coisa. Qual é a sensação de existir apenas para ser derrotado? Mas ele fala que ele é aquele que esmaga todos que se opõem ao Rei Demônio. Enquanto a Ato fala que o único rei daquele mundo é o Ira Takuto. Ela manda que ele vá pra cima e libere tudo que ele acredita que pode ser capaz para derrotá-la. Mas é impossível que um ataque meia boca daquele possa derrotá-la. Na hora ele invocou a magia chamada Decapitação Glacial. A Ato ficou surpresa, pois seus pés estavam congelados. Em um piscar de olhos, seu corpo foi cortado. Ela ficou extremamente irritada. E Srock explodiu, transpassado pelos seus tentáculos. A Ato achou aquilo vergonhoso. Ela deveria ser o herói mais forte do Rei Takuto. Como é que aquilo pode acontecer? E recebeu uma habilidade, ataque garantido. Basicamente uma trapaça total. De qualquer forma, ela vai relatar pro Takuto. Todavia, Minogran estava sendo atacada. E eu digo que ninguém tá preparado para o próximo episódio. Esse episódio aqui foi sensacional. Com certeza o próximo episódio vai ter o mesmo nível. Afinal, já tá pronto. Eu espero todos vocês aqui no próximo domingo. Deus abençoe.